Sejam muito bem-vindos para mais um podcast Papo Rec, porque a gente está na segunda edição. Quase falei jovens de negócio aqui, mas não é mais, cara. A gente precisou mudar. Porque a gente estava tentando brigar com o Jornal Nacional e a gente viu que por algum motivo não fazia muito sentido essa briga, tá ligado? Então, bom, eu queria só primeiro dar minhas boas-vindas a Bruno Carone, fundador das Férias e Companhia. Férias e Co. ICO. Isso, tá abreviado. Para íntimos, né? Para os mais íntimos aí. É isso. Que vai ser a estrela do podcast de hoje, mas também eu queria dar uma salva de palmas para receber aí Pedro Paracampos, um dos sócios das Jovens de Negócios, Head de Customer Experience aqui dentro, e também Renan Henrique de Alencar Gomes Gonzalez, um dos maiores nomes que eu já vi na vida também dentro das Jovens. Só depois do Pedro Álvares Cabral que descobriu... Que tem Álvares de Bragança e mais outros 42 nomes, né, cara? Complicado. Mas é grande mesmo. Eu acho que o Pedro Álvares Cabral devia se esquecer do nome dele às vezes, mano. Acho que ninguém lembrava, né, cara? Acho que era só Pedro e é isso aí mesmo. E aí, Pedrão. Acho que era só ele. Pedrinho para os íntimos, né? Não, é impossível. Qualquer documento, imagina, é uma página só o nome do Pedro Álvares Cabral. Não, Dom Pedro II tinha maior, eu acho. Acho que era 30 nomes o cara tinha. Maior? É. Bom, mas vamos ao que importa aqui, né? Porque Pedro Álvares Cabral não é o convidado do podcast de hoje, né? Bruno Carone é fundador da Férias e Co, plataforma de benefícios focada em ajudar colaboradores a aproveitarem melhor os dias de descanso e lazer, viajando e vivendo novas experiências. Com 15 anos de experiência... Peraí, 15 anos de experiência em marketing. Pois é, cara. Quantos anos você tem, cara? Tenho 32 anos. Não, para. Que 17 anos e comecei na faculdade, já como estagiário. Então já são 15 anos, cara. Irmão... Mano, mas ó, você tá muito bem, velho. Tu não parece ter Obrigado. 32, hein, cara? Que isso, mano. Então, com 15 anos de experiência em marketing, apesar de ele parecer ter 19 anos, desenvolvimento de produtos, vendas, estratégias e negócios, o empreendedor é apaixonado por inovação. Aos 20 anos, fundou startups de tecnologia para a indústria hoteleira, Onde Ficar, a atual Cloudbeds, presente em mais de 30 países. Formado em marketing e vendas pela UAM... É isso mesmo? É a Universidade Europeia de Madrid. Não é tão chique como você falou, mas é legal também. Universidade Europeia de Madrid também é. Madrid também, O Pedrinho sabe falar legal. com sotaque ainda. Como é que eles falam lá? Universidade Europeia de Madrid. Me gusta! Local aqui. Senti local já. Com dupla titulação pela Universidade Europeia de Madrid, possui também MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Caraca, velho. Estamos com um jovem de 32 anos que parece ter experiência de um monge tibetano, né? Que prazer recebê-lo aqui, mano. Imagina, o prazer é o meu. Obrigado pelo convite de vocês. Acho que a gente vai ter um tempo legal aí para falar sobre muita coisa boa e também algumas coisas que não são tão boas, mas que ajudam a gente a construir uma carreira bacana, né? Então acho que vai ter um Essa tempo bacana. ideia, né, cara? Acho que a galera que assiste aí quer poder ter uma vida mais próspera, não só no sentido de abrir um negócio, mas ver ser bem sucedido na própria empresa. É isso. A gente não pode ser prepotente em dizer que todo mundo tem que empreender, porque senão a gente fica sem empregado, né? Não, todo mundo empreende. O que eu vou contratar, então, tá ligado? Quer dar possibilidades das pessoas se desenvolverem, buscarem coisas pelas quais lutarem e se sentirem apaixonados pela missão de uma empresa que às vezes já existe. Mas, cara, você foi um caso muito interessante, porque você conseguiu construir uma empresa quando você tinha 20 anos de idade. Quando você tinha 20 anos de idade, faz 12 anos, não existia esse negócio de marketing digital, Sabia nem o que era startup, esse nome. Eu falei, a primeira vez que me falaram de startup, eu falei, mas o que é? Eu só tô tentando fazer um negócio agora de internet. Pô, e já era absurdo. Caraca, velho. Primeiro, o que sua mãe falou? E segundo, como é que você veio a pensar em empreender sem ter referência para isso? Legal, Breno. Cara, eu venho de uma família simples, né? Mas meus pais, com bastante esforço, conseguiram me pagar uma escola particular. Então, tenho uma formação que me ajudou bastante na construção da minha trajetória. Meu pai é jornaleiro, né? Filho de italiano, jornaleiro também, que veio para o Brasil quando tinha seus 30 anos, já um pouquinho mais velho. Meu pai nasceu aqui no Brasil, seguiu o ramo do meu pai, assumiu banca de jornal também dele. Minha mãe do lar, né? E desde criança eu ia na banca do meu pai, na banca de jornal dele, e eu gostava de ir naquele lugar. Meu pai era aquele cara que levantava 4 horas da manhã para poder trabalhar e abrir a banca de jornal, né? Depois de tarde, no final da tarde ele voltava para casa. E eu gostava, eu pedia para ele me chamar nas minhas férias, minha diversão era ir com meu pai para a banca de jornal dele. Então, isso foi muito legal, porque eu acho que a banca de jornal do meu pai me ajudou nesse espírito do empreendedorismo. Porque, cara, eu lembro que eu chegava na banca dele, eu tentava mudar as coisas de lugar para ver se vendia mais. Quando eu trocava um chocolate de lugar, eu jogava para perto do caixa, alguém ia lá e pegava aquele chocolate, eu ficava mal feliz, eu falava com meu pai. Meu pai tinha uma poupança também, que toda vez que eu mexia em alguma coisa que dava resultado, ele me dava R$10 para ir lá depositar no banco. Putz,
Então, acho que isso me ajudou, isso ajudou a despertar em mim esse negócio do empreendedorismo, que na época me falavam que era marketing, né? Porque falavam para mim, putz, eu fui crescendo, eu comecei a ir pro banco do meu pai quando eu tinha 6 anos de idade, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, começa a chegar aquela idade que você tem que escolher o que você vai fazer, né? O que você vai estudar e etc e tal. E aí, putz, o pessoal falava pra mim, cara, já que você gosta disso, você gosta de marketing, porque é um marketing que cuida disso, um marketing que cuida de produto e tal. Eu falei, pô, isso pode ser legal. Mas ainda não sabia de nada do empreendedorismo, né? Era um simples filho de jornaleiro ali tentando mexer nas coisas. E tu foi criado só pelo seu pai, cara? Pelo meu pai e pela minha mãe. Eu tenho uma irmã também. Minha irmã mora nos Estados Unidos. Ela é diferente de mim. Quando ela iniciou a faculdade, ela já resolveu para os Estados Unidos. Foi trabalhar como au pair para ficar 1 ano lá. E aí acabou desenvolvendo a vida dela, encontrou um marido. Tem 2 filhos lá, então uma parte da minha família está lá. E eu acabei ficando aqui no Brasil. Eu fui estudar na Espanha, né? Quando eu tinha... Cara, no 3º ano da minha faculdade, eu fui para lá. Eu comecei na Universidade AMB Morumbi aqui. Tinha uma parceria com a Rede Laureate. E aí, no 3º ano, eu fui estudar na Espanha. E aí foi quando aquilo despertou para mim muito forte o lado do empreendedorismo. Eu tive também uma experiência anterior ali, quando eu iniciei na faculdade, que eu fui trabalhar... na área de atendimento da Dots, que recentemente aí estreou na Bolsa. E foi muito legal, porque aquele ano era 2007. E a Dots ainda era muito pequena, né, cara? A gente estava falando em 50 colaboradores. O Roberto Chad, que é o presidente fundador, foi um grande espelho para mim. Eu lembro que eu trabalhava na área de atendimento e na mesma época, e aí vai um conselho legal para a juventude, porque meu pai, mesmo sem tanta experiência, né, de vida, de carreira profissional, enfim, a experiência dele apenas como jornaleiro, eu lembro que eu tinha passado numa vaga para trabalhar num banco, mas diretamente como na área de atendimento do banco, etc e tal, que eu ia ganhar muito mais dinheiro. E eu tinha uma opção de ir lá para a Dots como estagiário para ganhar, era 300 e poucos reais na época, né? E um vale coxinha, que a molecada chamava, de 6 reais, não esqueço até hoje. E meu pai falou, cara, mas essa empresa é de marketing, essa tal de Dots. Vai para lá porque, cara, você vai aprender muito mais do que estando lá no banco e outras coisas, enfim. E eu acabei indo, e isso para mim foi muito bacana, porque com pouco tempo eu fui chamado para a área de marketing da Dots mesmo, né? Porque era onde eu estava estudando. E, cara, 2 meses depois era eu e uma gerente. Essa gerente, ela mudou de lugar, né? Saiu da empresa, foi para uma outra empresa. E, de repente, eu estava sozinho ali naquela área de marketing, que tinham 2 marketings, né? Um que era o marketing de usuário e um que era o marketing B2B. E aí, nessa área de marketing de usuário, eu fiquei sozinho. E aí foi quando o Roberto Chad me chamou e falou assim, vem cá, vamos começar a fazer as coisas juntos até a gente preencher e essa vaga for para outra pessoa. Então, putz, ali... Foi uma experiência muito bacana, um cara extremamente empreendedor que surgiu a empresa dele na bolha da internet lá nos anos 2000, passou por diversos desafios e estava capitaneando um barco que estava em pleno crescimento. Então, putz, ele foi ali a minha primeira chavinha ali do empreendedorismo que eu falei, cara, eu quero seguir os passos desse cara aqui. Entendi. Então, mas aí nesse momento você estava trabalhando numa empresa, né, que te deu muito conhecimento. Pô, você teve que atuar em marketing, que era o que seus pais achavam que era o mais relacionado àquilo que você era bom, né? E depois você teve que se deparar com uma decisão de que beleza, eu vou abrir o meu negócio aqui e aí eu vou ter que andar com as minhas pernas para deixar de ficar com uma pessoa que você admira, que você está aprendendo todos os dias, né? Como é que foi esse negócio de você querer começar a empreender? Na verdade, a decisão foi anterior, foi de ir para a Espanha, porque eu lembro que quando eu tive essa oportunidade de ir para o intercâmbio, e é algo que eu tinha planejado já desde antes de entrar na universidade, tanto que eu escolhi a universidade com foco nesse intercâmbio, de poder ir para fora, conhecer coisas novas. Eu nunca tinha saído do país, né? Financeiramente eu não tinha tido a oportunidade ainda, e eu vi que era uma oportunidade grande de eu conhecer coisas novas e principalmente estudar num lugar que era de ponta, né? E aí eu lembro que quando eu estava indo para fora, o Roberto mesmo falou assim para mim, cara, fica aqui, acho que aqui você vai ter mais aprendizado do que você ir para fora nesse momento, talvez numa outra oportunidade futuramente você pode ir, mas acho que esse momento é um momento legal para você estar aqui junto comigo e tal. E ele gostava muito de mim realmente. O pessoal, eu lembro que a gente ia almoçar, o pessoal de tecnologia falava que eu era o filhinho do Chad. É o filhinho do Chad aí. E aí eu acabei tomando a decisão de ir mesmo para a Espanha. Eu achei que cara, daqui 2 anos eu estou formado, eu já não vou ter mais essa oportunidade. Talvez eu esteja aqui, vai estar legal, mas eu não vou ter a oportunidade de ver essa experiência, talvez novamente. Então, eu acho que é uma decisão que eu tenho que tomar agora e o futuro a Deus pertence, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu fui para a Espanha, cara. E aí foi muito legal, porque assim... Eu pude entender culturas diferentes. Foi minha primeira experiência de vida sozinho. Então, cara, eu acho que assim, o intercâmbio, mais do que uma experiência de estudos, ele é uma experiência de vida,
Porque foi a primeira vez que eu tive que pegar um avião sozinho, cara, sabe? Se virar para tudo, ver que as coisas, elas acontecem se você tomar frente, né? Se você der um jeito. Foi a primeira vez que você saiu, assim, pra ir pra fora? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Imagino, tipo assim, na ida, no avião, assim, indo pra Espanha, foi tipo um momento, tipo assim, cara, agora sou eu comigo mesmo. É isso, cara. Você falava espanhol? Tipo, Nada, assim, cara, eu não tinha tido experiência nenhuma, não falava espanhol, falava um pouco de inglês, porque tinha tido algumas experiências aqui, mas não falava nada de espanhol, me joguei. Foi raiz, então, né? Foi na raça mesmo. Fui na raça. Fui na raça e assim, cara, achando que o espanhol é de boa, né? O espanhol é 80% igual ao português, cara. E a hora que aí você chegar foi lá... nessa do tipo, vou meter o portunhol e vou... Compre quem quiser. Não, porque assim, já tinha me falado desde antes de ir, o pessoal aqui da Laureate falou que, cara, lá não tem estrangeiro. Você vai chegar numa universidade que tem gente do mundo inteiro, os professores eles não estão nem aí para de que lugar que você é, e você vai ter que se virar. Então, esteja com isso em mente, que ninguém vai falar, é um estrangeiro, calma, vamos ajudar ele e tal. Você vai chegar fazendo as coisas. E foi dito e feito. Tanto que no day one, na faculdade, cara, o professor, eu lembro que eram 50 duplas, tinham 100 pessoas dentro da sala. O cara sorteou algumas apresentações de trabalho. E era eu e um brasileiro, óbvio. O brasileiro tem essa mania, né, de se juntar em bando quando tá fora. Me ajuda aqui. Eu acho que é instinto de sobrevivência. Tá ligado? Você tem que colar em alguém que é próximo de você ali pra sobreviver ali, porque o resto é tudo de gente conhecida. É isso, cara. Tem que ser esses Mano, caras. chega lá, um bando de gente falando outra língua, não conhece ninguém. Pô, você vê que a pessoa é diferente. Tem que colar com alguém que é próximo. É isso. A gente vai se ajudar, né? Tem que se ajudar, né? Cara, e aí eu me juntei com esse moleque e tal, beleza. Beleza, vai ter um monte de brasileiro na frente aí que vai se virar e tal. Tinha, sei lá, uns 10 brasileiros na sala. E dito e feito, tinha 10 italianos, 10 holandeses, gente do mundo inteiro mesmo. E, cara, quem foi a primeira dupla a ser sorteada pra apresentar? A gente não acreditou, cara. Eu e o cara. Eu falei, não acredito. E aí, tipo, a gente teve, 3 dias pra se virar pra fazer uma apresentação lá em espanhol. E, cara, fomos com a faca nos dentes e deu certo. E assim... Mandaram bem. A galera Mandamos curtiu. bem, deu certo, a galera curtiu, fomos aplaudidos no final, nunca vou esquecer desse dia. Tiraram onda. Tiramos onda, erramos algumas coisas ali, mas, cara, acho que com carisma e boa vontade você conquista a galera, né? Tem gente que às vezes é meio marra, chega ali na frente e não sabe, a galera zoa. A gente, se zoava quando errava alguma coisa. E foi nessa linha que a gente foi indo pra frente. Pô, cara, e eu acho que depois você faz uma palestra em espanhol, você dá pra falar em português é supimpa, né? É de boa. Você fala bem. Você tem uma facilidade de criar uma linha de raciocínio que é admirável aí, então. Legal, cara. Mas aí como é que chegou, cara? Depois que você saiu da Espanha, você voltou ao Brasil. Isso. E aí você decidiu criar um negócio. Cara, lá na Espanha eu já tinha visto um modelo de negócio incrível, que era o Hostel World, né? Porque assim, eu sempre fui fissurado em viagens, né? E as viagens, elas entraram na minha vida profissional desde muito cedo com esse negócio. E eu viajava pra caramba, porque, cara, era a única oportunidade que eu tinha de viajar estando lá, cara. Meu pai me mandava 500 euros por mês. Na época o euro é 2,30, então era realidade pra ele, né? Na época era bom. Era bom, cara. E aí eu tinha esse dinheiro, eu falei, cara, eu tenho que aproveitar pra viajar. EasyJet, Ryanair, você comprava passagens na low cost, 25 euros, 20 euros e de volta. Ryanair é o melhor que tem. Melhor, né? Agora, Inclusive de emoções. Flixbus agora também. O pessoal do podcast. Essa não. Flixbus. Olha, o que tá aí Flixbus. fora aí, tem uma audiência aqui de fora, né? Tem uma Já audiência fica de ligado, fora, Flixbus, 20 euros, vai pra qualquer lugar. E não estamos sendo pagos para isso. Merchanzinho grátis. Então, e aí eu falei assim, cara, eu preciso viajar, eu quero conhecer a Europa, quero aproveitar esse tempo que eu tô aqui. E eu viajava, cara, praticamente todo final de semana. Eu lembro que tinha um professor, que a minha aula era na sexta-feira à tarde com esse cara. Era uma aula de mercadologia e ele, cara, eu troquei no primeiro dia de aula com o cara, eu troquei uma ideia com ele. Eu falei, cara, sua aula é de sexta-feira à tarde. Cara, eu sou lá do Brasil e tal, mas, cara, eu não posso faltar tanto, mas ao mesmo tempo eu quero aproveitar. E o cara me deu uma puta moral, falou, cara, você vai poder fazer suas coisas à distância, eu concordo com você, vai viajar, vai curtir. Então, com essa moral que ele me dava, na sexta-feira de manhã eu já ia pra fora e, ia curtir os outros países. E aí tinha uma facilidade muito grande de hospedagem que era através desse Hostel World, que eu falava, cara, esse negócio é incrível, porque eu encontro o que eu quero, barato pra caramba, com reviews iradas e eu posso ficar em qualquer lugar, dividindo a conta através até da plataforma com quem vai viajar comigo, porque eu não viajava sozinho, sempre ia alguém da minha casa que morava comigo, enfim. E no Brasil não tinha isso, cara. Era uma dificuldade muito grande quando a gente tinha que reservar uma pousada, algo do tipo, porque você tinha os 2 grandes players, que era a Decolar e a Booking aqui no Brasil. Só que naquela época ainda estava muito limitado e você só tinha as maiores redes, os maiores hotéis. E quando você é uma pousada ou esses hotéis independentes que eles chamam,
Cara, era muito difícil, porque não estavam dentro desses sites. Você tinha que buscar ali, encontrar alguma coisa que a maioria nem na internet estava. Então, putz, eu lembro que às vezes você tinha que pegar algum guia, algum negócio de indicação para poder ligar nesses lugares e poder se hospedar. Chegava lá no lugar, obviamente, não tinha review, você não conseguia... Porque hoje eu falo, cara, você só se hospeda em algum lugar que você se encontra com alguma coisa que você não imaginava se você quiser. Do mesmo jeito que você só compra um produto e não se depara com algo que é de negativo dele se você quiser, enfim. Mas naquela época era muito fácil a gente chegar em lugares que não eram muito agradáveis. Qual foi o ano que você foi? Esse ano era 2009. Não tinha TripAdvisor? Não tinha, disso, cara. Tava tudo muito no começo. E aí eu fui entender, né? Por que esse negócio dá certo aqui? Por que no Brasil a gente não tem? Porque lá era muito forte os hostels, né? Que são os albergues, né? Mas aqui no Brasil a gente tem as pousadas, cara. Que é um negócio que ele é totalmente condizente ali com o que eles tinham lá de hostels, o mesmo público e tudo mais. E as pousadas não conseguiam estar dentro da Booking da Decolar. E eu falei, cara, tem uma oportunidade de negócio aqui. Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, o seu público era trazer esses hotéis que não estavam dando a Booking para Decolar e poder trazer mídia para eles, tráfego, para que pessoas saibam como encontrá-los e poder se hospedarem lá. Na verdade, eu ainda não sabia de nada, não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que tinha uma oportunidade dentro do mercado brasileiro, que esses caras não estavam nos grandes players ali. Não existia Hostelworld aqui no Brasil. Booking e Decolar não conseguiam trazer essas pequenas pousadas. Eu falei, cara, tem uma oportunidade lá no mercado nacional. Voltei para o Brasil, né? E aí foi 2010, início de 2010. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a ir em algumas pousadas e perguntar para os caras. E aí os caras falavam, cara, não dá para estar com esses caras, por quê? Esses caras, primeiro, eles geram uma fatura para a gente. E aí, quando ele gera a fatura para a gente tem que ter todo um cadastro muito bem feito com eles, com todas as informações da nossa empresa, dados de faturamento, etc. E a gente não tem isso, cara. Às vezes a gente tem 3 quartos, a gente nem CNPJ tem, então eu deparei com lugares que nem CNPJ tinha. E os caras não conseguiam se cadastrar porque esses grandes sites exigiam muita formalização e muita coisa para poder mandar, porque eles faziam faturamento. E o Hostelworld não fazia nada disso, porque o Hostelworld cobrava uma comissão na hora que você fazia a reserva e te mandava direto para esses hostels. Então, você chegava lá nesses hostels, cara, o cara não emitia nenhuma fatura depois para o hostel pagar depois. Então, não interessava para ele o que o hostel fazia ou não. O que interessava era a avaliação do usuário, e aí ele tinha um corte se a avaliação dos caras estivesse muito baixa. Certo. Então, esse era o grande lance. Então, tinha uma oportunidade aqui. O Hostelworld pagava por lead ou ele pagava por reserva efetivada? Ele cobrava, o Hostelworld cobrava por reserva efetivada. Então, ele cobrava automaticamente de mim, que era um hóspede. Entendi. Eu já pagava, a parte do hostel já ficava com eles e a outra parte era direto para pousada, para o hostel que estava cadastrado na plataforma. Então, o sistema era um jeito simples de fazer as coisas, né? Sim. E aqui no Brasil era muito mais complicado. E aí eu falei, cara... Que doideira, mas e aí... Bom, vou te fazer uma pergunta que talvez você deve ter feito para si mesmo. Por que é muito complicado? Precisa? É porque às vezes é complicado porque precisa, porque tem burocracia e você tem que cumprir, sabe? Mas era o caso do Brasil isso ou realmente era burocrata por ser burocrata e dá para resolver? A dúvida é sempre essa, né? A gente acaba indo atrás para entender como que a gente simplifica as coisas, né? E aí, hoje em dia, a gente consegue entender muito mais que dá para simplificar as coisas, né? A partir do momento que chegou uma empresa que tirou toda uma legislação de taxistas, que a vida inteira, a gente que é lá, eu sou de 89, cara, sempre escutei que taxista é um negócio, e os caras mudam isso, cara, você percebe que dá para você desburocratizar praticamente tudo. Mas naquela época eu ainda não tinha tanta certeza disso, né? Não sabia, era muito novo também. Então eu fui atrás de entender como que eram esses processos aqui no Brasil. E aí eu vi que, cara, tinha uma oportunidade grande. Eu fui atrás da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, e aí essa foi uma sacada muito legal, porque o presidente da federação, o senhor Alexandre, naquela época, ele tinha um desafio muito grande de fomentar o turismo no Brasil e apoiar esses pequenos hotéis, essas pequenas pousadas e aumentar o turismo local. E não tinha nenhum parceiro, porque a maioria dos players era tudo internacional, que mandava para o mundo inteiro e tudo mais. Então, ele entendeu que tinha uma oportunidade também e falou assim, cara, eu vou te ajudar. Se você quiser fazer alguma coisa para desburocratizar isso, eu te ajudo. Eu tenho todas as federações do Brasil e a gente consegue levar para esses hotéis independentes a sua solução. E aí eu falei, cara... Quem que é esse cara? Como é que você conheceu? Esse cara era o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Era uma federação que concentrava
todas as pequenas federações, todas as regiões no Brasil, você tem pequenas federações que representam aqueles meios de hospedagem para fomentar o turismo no local. E ele era o presidente da Federação Nacional. E eu encontrei ele através de, cara, Google, mandar mensagem, cara Então você não conhecia o cara, não conhecia, foi atrás não para ver se ele podia te ajudar. Exato. Então você tinha essa intenção. Foi essa a intenção, Como é que o papo com uma pessoa que você não conhece e no meio de, pô, a galera, aquela época a galera usava o quê? Orkut? Pô, tu também tá de sacanagem. Tinha acabado de começar. MSNzinho ali. MSN já tava Já tinha bombando. Facebook. Eu achei que eu tava usando, eu tô falando na moral. Não, pode gostar, não. Eu sei que você tá falando na Eu ia moral. falar que é isso aqui, né? Eu sei que você tá falando na moral. Relaxa. Não, cara, foi bem desafiador, principalmente pela idade, né? Tem até uma reportagem que tá até hoje lá no ar que eu sempre olho lá e mostro para as pessoas que, cara, tinha um moleque ali, você imagina, você falou que eu tenho um cara de 19 anos hoje, né? Você imagina quando eu tinha 19 anos, a cara que eu tinha. E um cara de quase 60 anos, de terno e gravata e paletó o tempo inteiro, o nosso primeiro encontro, né? Foi bem, putz, o que esse moleque tá falando aqui? O que ele quer fazer? E quando a gente começou a conversar, eu acho que eu consegui convencer ele de falar assim, cara, dá para fazer coisas legais e eu acho que dá para desenvolver um projeto focado no fomento do turismo aqui no Brasil. E aí eu contei para ele sobre essa história do Hostel World, contei para ele o que eu tinha entendido sobre as hospedagens lá fora na Europa e da oportunidade que a gente tinha aqui no mercado brasileiro. Ele falou, cara, tô com você. Se você encontrar uma solução bacana pra gente fazer isso e colocar essa galera na internet, porque a internet era moda, óbvio, né? Já todo mundo falando da internet, o grande boom da internet, mas os caras não conseguiam entrar na internet por conta da dificuldade desses provedores. Ele falou, tô junto com você. Eu falei, opa, tenho mais um braço legal aqui do meu lado. Só que eu não tinha dinheiro, cara. Eu, filho de jornaleiro, meu pai, cara, se ferrou pra poder conseguir me mandar pra lá, sabe? E eu volto pro Brasil, cara, sem R$1 no bolso. Inclusive, eu tive que começar a trabalhar num outro lugar para poder ter uma receita mensal. Porque a primeira coisa que meu pai falou é, você vai para fora, só quando você voltar não tem mais nada, cara. É você por você. Então, enquanto eu estava fazendo tudo isso, eu ainda estava trabalhando num outro lugar de marketing, né? Ajudando ali para poder desenvolver esse projeto. E foi quando, cara, eu falei, eu preciso angariar a grana. E hoje na minha cabeça eu tenho muito isso, eu falo para todo mundo, cara, jamais fale que dinheiro é problema, porque se você tiver boa vontade, se você tiver uma ideia legal e capacidade de execução, o dinheiro ele vai vir atrás de você e você vai conseguir fazer. E isso, na minha vida inteira, isso foi muito claro. Né? Até do meu primeiro business até o business atual que eu estou hoje. Então, as pessoas precisam de gente com capacidade de execução. E foi quando eu... Cara, o primeiro lugar que eu tinha era a minha faculdade. Quando eu voltei, eu ainda tinha que terminar o meu curso aqui. E eu tinha um amigo da faculdade. Tinham alguns amigos da faculdade que tinham muito dinheiro de família, né? E alguns deles, inclusive, querendo iniciar negócios e tal com a família, não querendo seguir a carreira do pai, mas não sabia o que fazer. E eu falei, cara, o famoso PowerPoint, né? MVP de qualquer projeto, nosso pitch de vendas. Fiz um primeiro pitch, sem nem saber o que é pitch ainda, e apresentei para um amigo da faculdade. E ele falou, cara, eu acho que meu pai vai gostar disso, meu pai tem condições de colocar um dinheiro para a gente iniciar. Então, os primeiros investidores do negócio foram os pais dos seus amigos que quiseram entrar contigo no negócio. É isso aí. O pai de um amigo da faculdade que estudava comigo e que... Foi um pai. É. E ele botou grana. Cara, foi até engraçado, porque o dia que eu cheguei, ele Era falou teu assim... amigo mesmo, esse moleque. Você imagina, cara? Eu tinha ido na casa dele, pelo menos. Pô, Não, tem nem que ter conhecia o pai conhecido o pai dele. dele. Nem Tu vê que conhecia o cara ia ser ninguém. enrolado, né? Não, Desenrolou ele é ninguém. Ele é bom mesmo. Desenrolou na Convenceu. apresentação, desenrolou com o pai do amigo, que nem viu, tá ligado? Não sabia nada, fui me Cara, jogando. desenrolado, mano. Não, mano, e o cara é bom, porque o amigo fez o pitch depois em casa, né? Pra vender. O ideia amigo pro- não, lá fui eu, né? Bonitão Você foi- apresentar você pro pai foi do cara. evangelizar o cara lá também. E o pai do cara era o Luiz, que é um grande parceiro até hoje, é um cara incrível, que me ajudou muito. Putz, tem uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração por esse cara, porque ele era um grande empresário, ele é um grande empresário na Zona Norte hoje de São Paulo, só que do ramo imobiliário. O cara não manjava absolutamente nada de internet. Vendas, negócios é com o cara, mas internet ainda era um negócio que, putz, pro cara ainda ele não entendia muito bem. E de repente chega um moleque lá na sacada dele, puta de um apartamento irado ali na Zona Norte. Já fiquei com medo da hora que eu entrei no apartamento. Ele fumando o charuto dele, Imagina tomando a aquele imagem. cafezinho, O sabe? maluco com um charuto ali, esperando ali. Aí chega... Era bem isso, cara. É a cara dele. E ele tava lendo o jornal dele lá, eu entrei na sala e tal. Cara, aí fomos lá na sacada e ele, putz, pôs o charuto de lado, o jornal falou, o que você quer? Eu falei assim, bem direto. Na hora eu falei, nossa, que cara folgado, cara. Puta que pariu, cara. O cara já tá me dando no meio. E ele falou, cara, o que você quer? Eu falei assim, não, a gente tem um projeto. O Rodrigo falou pra você? Não, falou nada. Primeira vez aqui que eu tô escutando alguma coisa, falou que se tinha alguém pra apresentar alguma coisa. Qual que é a sua ideia? O que você tem?
Aí eu falei pra ele, falei, bom, posso te abrir aqui um PowerPoint e tal? Ele falou, já começou errado. Eu gosto de olho no olho. Me conta aí, cara, o que é? Que você tá estudando? Quer uma vaga de emprego de estagiário na minha empresa e tal? Aquele dia me marcou muito isso, sabe? E eu falei, não, cara, eu tenho um projeto legal, acho que eu não tenho experiência mesmo, mas eu queria te mostrar um projeto e tal. Contei pra ele, eu nem abri o computador, cara. Eu tinha preparado tudo, treinado em casa 10 vezes o que eu ia falar, como eu ia apresentar. E o cara aí, não deixou porque o cara não vai ser deixou eu olho abrir. no olho. O cara não deixou nem abrir o computador. 5 minutos assim, e tipo, ele falou assim pra mim, cara, você tá falando que você chegou agora dos seus estudos lá na Espanha, tá terminando, porque ainda nem tinha terminado a faculdade, você tá terminando a faculdade, não teve praticamente nenhuma experiência profissional, só como estagiário, e tá falando que você vai abrir um negócio, você vai pegar o meu dinheiro para abrir esse negócio, e esse negócio vai dar certo ainda. É Paguei isso? pau, é isso aí. Vou investir. Não, ele falou isso. E eu falei assim, cara, é isso, Luiz. Eu acho que, cara, a gente pode... Eu tô com muita vontade de fazer o negócio acontecer. Eu tenho o cara da federação que tá junto comigo. Eu já apresentei o projeto pro cara. O cara falou que tem espaço, tem muita coisa para fazer e tal. Aí ele falou assim para mim, cara, vai procurar um emprego. Quando você tiver uns 5 anos, 10 anos de experiência, você volta aqui, cara, e a gente conversa. Mas hoje... Não é possível que você está querendo que eu tire algum real do meu bolso para fazer esse negócio dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Você já parou para entender isso? Eu falei, não, eu acho que esse negócio vai dar certo, eu estou confiante que esse negócio vai dar certo. E ali eu já tinha entendido que ele não era um investidor do negócio. Eu falei assim, cara, mas eu acredito muito e se Deus quiser, no futuro eu volto aqui para você investir nesse negócio, mas em um outro patamar. E ele falou, beleza. E, cara, eu saí de lá, desci, né, as escadas do prédio, fui lá para baixo. E aí ele me ligou, meu telefone tocou, era um número que eu não conhecia, era ele. E ele falou assim, cara, quero te falar uma coisa. A primeira característica do empreendedor é a resiliência, cara. É não aceitar não. E eu acho que você já passou de cara nisso, esse negócio vai dar muito certo. Sobe aqui, vamos trocar ideia. Cara, e aí eu subi, nossa, foi animal, assim. Puta, aquilo me marcou de um jeito O incrível. cara fez um teste contigo. Fez, ali. cara, fez. E assim, eu acho que foi um aprendizado pra minha vida inteira. Eu conto isso pra todo mundo, porque foi muito bacana. Quando eu vou... Não foi bacana na hora, né? Porque eu fiquei, mó triste, chateado, fui embora. Mas é importante você mostrar que você acredita e que seus olhos brilham quando você fala de um negócio que você realmente acredita e sabe que vai dar certo. E aí eu voltei lá ainda sem acreditar direito e tal, e ele aí, outro cara, senta aí, moleque, porra, vai dar certo pra caramba, tenho certeza, não conheço nada, não vou poder te ajudar na questão da estratégia do negócio, etc. Mas estou junto com você, tenho vários contatos de pessoas legais que vão poder ajudar a gente nesse projeto. Enfim, e ali foi o início do ondeficar.com, né, que hoje é a Cloudbets, e a gente começou a fazer esse projeto e, cara, foi muito louco, né? Foram 4 anos nesse negócio. O senhor Alexandre lá, que era da federação, ajudou muito. A gente foi para as federações. A gente, em 4 meses, a gente trabalhou 4 meses no projeto antes de lançar ele para o mercado. Cara, foram vários altos e baixos. Quando a gente lançou o projeto, a gente, antes de lançar, a gente já tinha 1.500 hospedagens cadastradas na nossa plataforma. A maior plataforma que tinha aqui no Brasil era a Decolar, com 1.300 na época. Né? Então a gente passou a Decolar com esse modelo de negócio diferente antes de lançar o projeto. Então foi animal. Só que, putz, tiveram várias coisas no meio do caminho legais também. E fala pra mim, como é que vocês conseguiram fazer com que os hotéis se cadastrassem na plataforma sem toda aquela burocracia, né? Porque cara, aquilo que ficou mistério. Desburocratizando o processo. A questão foi trazer um modelo, nada se cria, tudo se copia, se reinventa. A gente reinventou o modelo que existia aqui no Brasil, trazendo um modelo que tinha lá fora na Europa, que ninguém conseguiu me explicar até então por que aquele modelo não dava certo aqui no Brasil. E a gente colocou essas hospedagens neste formato. A partir do momento que a pessoa ela fazia uma reserva através da plataforma, eu tirava a minha comissão e o resto ia para as hospedagens. Ou e a gente seja, pagava era um lá. modelo de negócio muito parecido, pautado ali no modelo do Hostel World. Exato. Cara, era a mesma coisa que a Booking Decolar fazia aqui no Brasil. Ela dava acesso às pessoas que queriam buscar os seus meios de hospedagem, reservar online, só que a gente mudou o processo. Em vez dos caras pagarem lá na plataforma e a plataforma cobrar uma comissão depois, através de uma nota das hospedagens, a gente já fazia o split ali no momento da reserva. Os dois funcionavam como modelo de negócio de marketplace. É isso. Só que o seu não tinha essa burocracia que você tinha que colocar os dados das empresas lá, tudo isso. Você fez um modelo mais lean. Foi basicamente isso. Cara, você imagina o Mercado Livre hoje gerando uma nota fiscal para cada uma das empresas, dos sellers que tem lá dentro, diretamente, todo dia 30. Diretamente? Você tem que fazer o pagamento. Era isso, né? Pouco escalável. Era isso. E assim, cara, foi muito...
O início foi muito arrasador, assim, a gente tinha 4 estagiários dentro de um escritório. A Natália, que me ajudava, que era a head de marketing lá. E a gente vocês emitiam nota na mão pra galera. Nossa, a galera não tinha vida, mano. Era o dia inteiro emitindo nota. A gente acabou colocando tudo rapidamente dentro do sistema, né? Pra poder fazer isso de um jeito mais fácil. Mas era a nota direto pro consumidor e pras hospedagens o consumidor pagava direto. Então também... Peraí, então sobre o processo de construção desse negócio aqui, vocês começaram a trazer muito cliente, tanto na parte dos clientes que estavam querendo pagar para se hospedar nos lugares, tanto com as empresas que eram os hotéis onde receberiam essas pessoas, né? A estratégia que você teve que usar para captar cada uma desses players é diferente. Total. Então, como é que você chegou para os hotéis e falou, beleza, me conheçam, testem o meu serviço aqui, e como é que você chegou para os clientes e falou, olha, eu tenho isso aqui para usar, usem o meu produto ao invés de usar a Booking ou Decolar? Cara, no B2B foi um sonho, no B2C foi um pesadelo. E aí eu vou te contar um pouquinho como que foi isso. No B2B, a gente tinha parceria estratégica que mudou tudo desde o início. Então, quando a gente chegava com o Alexandre dentro das reuniões da federação, a gente apresentava para as federações estaduais e as federações estaduais apresentavam para as suas federações locais. Ou seja, então, você já estava com um banco de hotéis absurdo. Rapidamente, a gente colocou um monte de pequenas hospedagens. E isso levado por aquele seu contato que confiou em você desde o começo. Exatamente, o Alexandre. E aí, cara, foi animal porque antes de lançar o projeto eu já tinha mais hospedagens do que o maior que existia aqui no Brasil. E quando a gente foi para o B2C, obviamente, você é a velha história da Netshoes que o cara vende 3 pares de tênis nos 3 primeiros meses de operação do negócio dele. Você começa a escalar o negócio, começar a colocar dinheiro dentro do Google, né? A nossa plataforma inicial era o Google, porque é onde a galera fazia todas as buscas ali em termos de hospedagem e tal. E a gente começou a colocar dinheiro lá. Cara, com 2 semanas o Luiz me chama. E aí ele fala assim, cara, seguinte... A gente está gastando, sei lá, R$10 mil por mês com esse escritório, pagando os estagiários e a galera. E nas 2 primeiras semanas a gente faturou, sei lá, R$3 mil. A gente fez 15 reservas. Aí eu, pô, Luiz, e eu também não tinha experiência, né? Aquele negócio de levar um cara junto e falar, cara, é assim mesmo, fica comigo, tá tudo certo. Falei, Luiz, a gente tá tentando acelerar, calma, tal. A gente ainda começou agora, faz 2 semanas que a gente iniciou. Ele falou, não faz sentido nenhum. Ele não tinha também a experiência, a bagagem para aquilo. Então, assim, basicamente, depois de um mês, ele falou para mim, cara, eu não vou colocar mais dinheiro, fecha o escritório. Porque esse negócio não vai dar certo. Porque você imagina um cara que é da área imobiliária. O cara recebe comissionamento. Vende o tempo inteiro. Qualquer dinheiro que ele coloca é o dinheiro que está entrando. Vende e coloca. Sabe, o aprendizado que a gente tem hoje de startups, né? É muito assim. Você primeiro tem que trazer cliente e você só queima a caixa. Isso. Inclusive, você, por exemplo, no Nubank acabou de vender participação pro Warren Buffett lá pela Berkshire Hathaway. Sendo que nunca deu lucro. Só que isso é uma escolha, né? Porque se a empresa dá lucro, então eles obrigatoriamente têm um freio no seu crescimento, porque eles têm que virar a chave cobrando dos seus clientes coisas que hoje eles conseguem dar de graça. Então, eles captam menos clientes. E aí, depois de chegar no momento onde, beleza, agora já tem gente o suficiente usando isso daqui, agora a gente não está conseguindo crescer nas mesmas taxas de antes, aí pode virar a chave para rentabilizar, porque obviamente o negócio tem que dar lucro em algum momento. Só que, como você começou o negócio e não tinha mentalidade de startup, o conhecimento para o empreendedor tradicional é simplesmente que, beleza, o negócio ele tem que começar lucrando. Como assim? Você vai ter que comprar alguma coisa por um custo, vender por um lucro e pronto. Isso aqui é o que você vai pegar para os seus acionistas. E aí todo mundo fica feliz. Não é a mentalidade de, tá, qual que é a minha run rate aqui? Quanto dinheiro tem em caixa para gastar a maior quantidade possível, mas maximizando a quantidade de clientes que eu vou captar e que no futuro vai permitir com que aí sim eu consiga virar a chave e conseguir ganhar dinheiro, né? Então você entrou num impasse com o teu investidor, apesar de ter sido um teste um pouco não convencional, foi uma pessoa que confiou no teu trabalho. Com certeza. E aí ele falou para você fechar. Cara, Breno, naquela época, cara, a gente ainda, hoje, você tem uma educação, porque mesmo essas pessoas, elas estão acostumadas a escutar sobre startups, sobre tecnologia, sobre queima de caixa, crescimento, growth, enfim. Hoje, né? Hoje. Naquela época, cara, o cara nunca tinha ouvido falar em nada disso, sabe? Tipo assim, ainda do segmento imobiliário, que é um negócio totalmente diferente. Então, cara, esse cara realmente, e ele fez uma coisa que, putz, não dá pra você falar que o cara tava errado. O cara tá certo porque é o mercado dele, Mas no cara. conhecimento dele, Exato, naquele momento, né, era a melhor decisão. E aí, cara, eu muito novo ainda, eu falei, beleza, eu aceitei. E aí, aceitou basicamente, fechar? com um mês, a gente deu um stop na operação. Falei,
ali entra mais uma vez a resiliência, né? Que eu falei assim, cara, não dá para aceitar isso, a gente tá indo muito bem. Eu tive que pegar aquele cara, o Alexandre, e falar, Alexandre, segura aí um pouco, porque eu tô indo atrás de outros caminhos pra gente fazer esse negócio acontecer. Você então devolveu o dinheiro do cara? Não, a gente parou ali naquele momento, cerrou, eu falei para ele, espera que eu vou encontrar uma outra estratégia, te entendo, não vamos colocar mais dinheiro a partir de agora, eu vou buscar uma outra estratégia pra gente. Então ele não tinha feito um aporte, ele tava meio que financiando Ele tava as financiando, Go ali. exato. Cara, não tinha nem esse negócio de vou fazer um aporte quando você precisa. Não, trouxe, tipo fez assim, um valuation, eu quero R$1 milhão pra não sei quantos por cento. Nada disso. É tipo assim, cara, estamos gastando, eu preciso de 50 mil para pagar a empresa de tecnologia que desenvolveu o software. Eu preciso. Era assim, entendeu? Então ele E parou provavelmente, aí. para cada centavo que o cara assinava no cheque, era mas isso. com o que você vai usar esse dinheiro? É Né? isso, exatamente. Então, justificar para que eu estou investindo, ele concordar, pagar e era isso. Então, mês a mês a gente tinha o custo do escritório e tal. E foi o momento que ele falou: beleza, deu um mês agora de operação, não pagou, o negócio não atingiu o break-even, stop, tô fora. E eu falei para ele: cara, segura aí. Porque tudo bem, eu entendo, mas eu vou atrás de uma outra solução. E aí começou um negócio aqui na minha cabeça, falar assim, cara, o que eu vou fazer? E aí eu tive duas ideias. Uma ideia foi, preciso achar um grande player. Então, cara, eu tenho a federação que está do meu lado aqui, com o Alexandre. Tem uma base hoteleira animal junto com a gente, que já se cadastrou dentro da plataforma. E tem os players aí pelo mundo que, cara, os caras não fizeram isso aqui no Brasil. Validado. Exatamente. Já está aprovado. Então, mandei uma mensagem para diretores através do LinkedIn mesmo, na época, através de diretores da Decolar e de diretores da Booking. E falei um pouquinho, resumidamente, sobre o projeto. Um tal de Roberto Silveirão respondeu o meu e-mail, que era o presidente mundial da Decolar, o fundador da Despegar, lá na Argentina, né? E falou assim, meu inbox, e-mail, né, do LinkedIn, falando assim, cara, quero saber um pouquinho mais sobre esse projeto. O espanhol lá que eu aprendi na Espanha ajudou. Tirou de novo. Ajudou a escrever essa mensagem. E o Roberto me mandou uma mensagem e falou assim, cara, quero conhecer mais sobre esse projeto, achei legal pra caramba e tal. E eu tinha traçado um outro plano que era ir para os Estados Unidos, porque assim, meu grande desafio, e eu já tinha aquilo na cabeça, assim, cara, eu não tenho uma pessoa forte de tecnologia. A gente terceiriza o serviço de tecnologia, que é o nosso core business. A gente é uma plataforma de tecnologia. E é caro, né, cara? Caro pra caramba. Eu não ia conseguir fazer esses caras, o Luiz, por exemplo, esses caras ficarem pagando os valores das empresas de tecnologia. Então eu precisava de alguém de tecnologia. Hoje eu não inicio um negócio se você não tiver os 3 grandes caras que você precisa ter numa empresa. O primeiro é o chefe de tecnologia, né, que é o cara que vai te ajudar a desenvolver as coisas, do que é o seu principal negócio. O hacker, então, né, que o eles hacker, chamam de cara, hacker. se você tiver o seu Wozniak, casa com esse cara agora, né, porque esse cara vai te ajudar a você colocar em prática o que você quiser. O cara do comercial, que é aquele cara que vende, cara, pega essa caneca, vai vender, não interessa o que o cara vende pra caramba e monta a estrutura que precisar. E o cara de negócios que eu imaginava que era eu, né? Que eu imagino que sou eu até hoje em dia, que é, visionário, pensar no futuro, em novos negócios, São novos os 3 modelos. Hs, né? Que é tipo... Exato. O hipster, hustler e o hacker, né? É isso mesmo. Você seria o hipster. É isso. Você tinha algum sócio? Nada, era Pô, eu o cara tava com sozinho. ele, cara. Exato. Então, assim, eu fui meio que aprendendo na prática mesmo como que as coisas funcionavam. E eu senti falta dessa cara de tecnologia. E aí eu falei assim, cara, tecnologia, onde tem as melhores tecnologias? Tá, os Estados Unidos, Vale do Silício. Eu tinha uma amiga que estava fazendo intercâmbio em San Diego. Pertinho de lá, eu falei, putz, é região, eu vou me virar, vou conversar com a galera lá, vou tentar encontrar alguma coisa e apresentar o meu projeto para eles. Então foram essas duas linhas que eu tive. A primeira foi o Roberto que me respondeu na hora, e eu já tinha marcado uma viagem para os Estados Unidos para eu ficar lá, pego todas as economias que eu tinha juntado para passar uma semana com essa minha amiga lá nos Estados Unidos. No mês seguinte que a gente fechou o escritório ali, porque eu precisava ser rápido, né? A gente tinha a federação, tinha os hotéis que estavam cadastrados da base, enfim. E aí a primeira coisa foi ir para a Argentina, então eu fui para a Argentina, o Luiz foi junto comigo, o filho dele também, que era o amigo que apresentou para ele, a gente foi para a Argentina, eu lembro que, cara, maior mico, acho que o maior mico da minha vida, cara, porque eu falei, puta, vou falar com o presidente da Decolar, né, mundial, tal, cara, meti um ternão e gravata, bonito, Buenos Aires, no verão, 30 graus, eu, caraca, me fudendo, eu nunca tinha posto um terno, chego lá, entra um cara de bermuda, cara. Bermuda e camiseta. Aí ele falou assim, ele ainda tirou onda com a minha cara. Ele falou assim, cara, que é isso? Não estás com calor? Deu risada e tal. E puta, tirei o paletó e tal, e beleza. Aí o cara gostou pra caramba do projeto, começou a me perguntar muito como que eu tinha conseguido angariar o número. Eu falei um pouco do modelo de negócio e tal. Beleza, foi uma reunião boa, ele falou assim, tá bom, a gente faz contato com você, tava ele e o vice-presidente dele na época, os dois que atenderam a gente. E aí voltei pro Brasil
Ele pediu um mês para eles retornarem para a gente, porque ele tinha a ideia de colocar a gente dentro lá da Decolar e tal. E fui para os Estados Unidos. E aí, nessa dos Estados Unidos, cara, eu imaginei começar a fazer alguns contatos, comecei a procurar algumas pessoas pelo LinkedIn também lá nos Estados Unidos. E quando eu cheguei na casa dessa minha amiga, o cara que era casado com uma brasileira, que era o pai americano dela lá, que estava hospedando ela, porque ela estava no intercâmbio também, era um cara de tecnologia. E eu nem sabia disso, eu soube a hora que eu cheguei lá. O Phil. E aí eu, primeira coisa, vem aqui, cara, deixa eu te contar um negócio, né? Contar um segredinho. Abre um processo seletivo ali na marra. Arrasta pra cima que eu vou te contar segredo, tá ligado? Exato. Cara, eu contei pra ele, ele ficou encantado com o negócio, ele era um empreendedor serial, assim, já tinha feito vários negócios, nunca nada na área de turismo, mas ele tinha uns sócios de uma tal de Digital Arbitrage, que era uma empresa americana lá, e ele falou pra mim, cara, eu vou conversar com os meus sócios sobre isso, deixa comigo e tal. Beleza, voltei pro Brasil. Cara, uma semana depois esse filme liga e fala assim... pode me encontrar no aeroporto? Eu tô indo pro Brasil, eu vou pro Paraná, mas eu vou fazer uma escala ali em Guarulhos e eu queria trocar uma ideia com você. Aí eu cheguei lá, ele falou que os caras tinham se interessado e tal, como que eu imaginava esse processo de fusão e tal. E aí eu falei pra ele que, putz, eu nem imaginava, eu não sabia o que eu queria. Eu queria os caras de tecnologia pra fazer o negócio acontecer, sabe? E aí, putz, aprendi meio que na marra até a se planejar um pouquinho mais, mas... Sabe aquela coisa que você só quer fazer acontecer? Só queria fazer acontecer e o mais rápido possível. E aí eu troquei uma ideia com ele, ele falou, não, deixa com a gente, eu vou voltar para os Estados Unidos e depois eu te ligo. Cara, a Decolar, depois de 2 meses, mudou o modelo de negócio dela. Até hoje eu não recebi nenhuma ligação do Roberto Silveirão, nem de ninguém de lá, né? Eles mudaram um pouco o modelo de negócio deles, muito mais próximo do que era o Onde Ficar. E os americanos resolveram entrar com a gente no projeto. Então, o Phil apresentou para esse pessoal lá da Digital Arbitrage, eles fizeram uma sociedade com a gente, investiram, fizeram um aporte na empresa para desenvolver toda a parte do business, colocaram um deles como presidente aqui do negócio, se encantaram com a parceria que a gente tinha com essa federação, e aí a gente reiniciou a história do Onde Ficar, que logo depois virou cloudbets.com. E aí, só que nesse momento eles entraram no negócio, fizeram uma aquisição logo de 50% do business, e 2 anos depois eles tinham direito à aquisição dos outros 50% e de ficar no negócio. Então a gente iniciou esse projeto junto com eles aqui, se eu não me engano, foi em 2011, 2012, e em final de 2013, início de 2014, eles assumiram 100% da operação. Mudaram um pouco o modelo de negócio e algumas coisas, e hoje estão indo super bem. Eu tive essa união aí com o Adam e com o Richard e o Phil também, que eram os americanos, aprendi muito com esses caras. E hoje, óbvio, por meritocracia própria, a empresa está indo muito bem, eles já receberam mais de $100 milhões em investimentos. Hoje eles são um hub que conecta diversas hospedagens com os principais meios, né, de reservas. Então, 2 anos depois de você ter feito essa negociação, deles comprarem 50%, você saiu de vez do negócio. Saí de vez do negócio. Porque você tinha concordado com isso, né? Isso aí. Entendi. É isso aí. Não, deixa eu só fazer alguns pontos aqui, cara, porque tem tanto aprendizado disso que você falou que, assim, tem que falar. Você deu cara a tapa total, porque você tinha tanta paixão pelo seu negócio que no momento que chegou nos Estados Unidos você foi descobrir que um cara que era de tecnologia, mesmo estando em outro país, poderia se interessar pelo negócio que estava fazendo. Não deu outra. Falou, fez contato com ele, quando voltou ao Brasil, o cara se lembrou de você, trouxe gente que sabia que poderia se interessar também e foi justamente quem fez o aporte. É isso. Que foi da empresa Digital Arbitrage. Yeah. Então, Cara, A gente já vai. Mais 7. o cara já tá. É o reflexo, né? Reflexo. Falou na calor, que é isso? Mas então, quando você fechou esse negócio, você no contrato já sabia que você ia sair eventualmente. Você queria fazer. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Nesse primeiro momento, então, que você trabalhou depois desse aporte 2 anos de negócio, né? Vocês fizeram só oferta primária de ações ou você vendeu secundária das que você tinha em pessoa física? A gente fez uma oferta primária de ações. Então entrou tudo no caixa da empresa. Exatamente. Você não viu 1 centavo de dinheiro no seu bolso? Não viu 1 centavo de dinheiro no bolso. O que a gente viu foi na hora que eles saíram. Pequeno ainda, né? Porque eles já tinham preparado um contrato muito bem preparado, tendo em vista o momento que a gente estava e principalmente um cara que era o cara que capitaneava o negócio aqui no Brasil, que só queria fazer um negócio acontecer naquele momento e realmente dar certo, e um investidor que era totalmente fora do circuito de... Que queria ver o dinheiro multiplicar. Que queria ver o dinheiro multiplicar, exato. E aí, na sua saída, então, aí você foi comprado a sua parte de pessoa física. É isso aí. E aí você se deparou com... Quantos anos você tinha na época? Tinha 22, 23 anos. Pô, 22 anos, vendeu um negócio
negócio, É né? isso. Provavelmente ficou rico dentro dos padrões sociais. E o que você fez aí na tua vida depois disso? Cara, depois disso, Você teve aquele pensamento de, pô, cara, agora, sei lá, vou ficar tomando água de coco em Mônaco. Assim. Agora eu vou aproveitar mais o Hustle World, tá ligado? Agora eu vou aproveitar mais. Tá ligado, mano? Pô, vou ver os hotéis aqui da Cloud Beds. vai reservar. Isso é legal. Não deu pra ser tão arco-íris desse jeito, né? Tão sonhador desse jeito. Mas você pensou que queria- seria? Como é que é? Não, cara, eu sempre Ou você quis foi o inquieto? próximo negócio, né? Entendi. Cara, qual que é o meu próximo negócio que eu vou colocar em prática os aprendizados que eu tive disso, né? Primeiro que assim, no momento que eu saí da empresa, eu falei, cara, tem muita coisa que eu preciso aprender ainda de coisas que eu imaginava que eu poderia tocar com base na experiência dos outros e que eu preciso pelo menos ter algumas experiências, noção primária sobre determinadas áreas como contabilidade, né, como jurídico, como RH. Então, minha primeira decisão foi, cara, eu preciso fazer um MBA que vai me ajudar nesse processo, né? E aí foi quando Você vendeu sua participação, Isso. foi se capacitar. E aí eu fui fazer meu MBA na E como é que foi esse Getúlio MBA Vargas. aí? Você- Foi animal, assim, era o mais novo da turma, né? Era o primeiro ano que eu poderia, porque eles exigiam 5 anos de Você experiência. tinha se formado na faculdade? Já tinha me formado na faculdade. Para já fazer tinha me MBA você precisa de diploma? Precisa, eles exigiam que eu tivesse 3 anos de formado e 5 anos de experiência, né? Entendi. Então foi esse período que eu esperei para iniciar esse MBA. Era o mais jovem da sala, mas foi incrível porque eu tive a oportunidade de me conectar com pessoas de diversos segmentos, né? Gestores de diversos tipos e tamanhos de empresas, alguns startupeiros, né? Que nem a gente Total. brinca. Pô, me tira uma dúvida. muitos Assim, executivos. se eu quisesse fazer um MBA desse, eu não poderia, por Não, exemplo. não porque poderia. eu não tenho diploma. Não. E aí, o que você acha desse modelo? Você acha que faz Um sentido absurdo. isso? Você acha Um absurdo, Não precisa né? puxar meu saco, não. Pode falar o que você pensa. Não, absurdo, porque eu mesmo também queria ter iniciado nisso antes. Eu acho que o que conta é total sua experiência. Ontem eu estava conversando com uma pessoa para entrar dentro da empresa e essa pessoa estava falando sobre a questão de formação e tal. Desculpa, eu não tenho tanta formação. Então eu falei, cara, pelo amor de Deus, você tem experiência. É a experiência que a gente está buscando para essa posição. Formação, na minha concepção, e aí é muito pensamento próprio, eu respeito outros tipos de pensamentos, mas eu acho que, cara, eu nem pergunto qual que é a formação da pessoa, onde ela se formou. Eu pergunto as experiências da pessoa, eu pergunto o que ela imagina para o futuro dela e a capacidade da pessoa de se desenvolver. Acho que isso é o mais importante. Porque hoje a gente busca essas pessoas, né, que queiram se desenvolver, que estejam dispostas a aprender e fazer as coisas acontecer. E eu cara, de verdade, eu achava uma babaquice esse negócio de ter que esperar um tempo para eu poder iniciar esse MBA, porque eu queria já ter iniciado antes, porque esse gap eu senti logo ali no começo da parceria com os americanos. E eu tive que ainda esperar um tempo, porque não é só porque... por que você não buscou uma outra universidade? Porque essa outra universidade também não permitia iniciar sem esse período de pré-experiência, de tempo de formação e tudo mais. Então, cara, eu sou totalmente... não concordo com isso, né? Eu acho que as pessoas têm que ser avaliadas pelo que elas são, pela experiência que elas têm, pela bagagem, pela capacidade de aprendizado também. Eu concordo 100%, cara. Inclusive, eu acho que tem 2 pessoas com diploma aqui na empresa. Uma delas fez moda. A outra fez... Vocês sabem o que eu fiz? Foi o Léo que fez... O Léo não terminou, ele tá na faculdade ainda. Não, Ele terminou engenharia já civil. terminou. É verdade. E a Fê, Fê. que fez comércio exterior. Assim. Mas, assim, na maior parte das vezes são coisas que não fazem menor relação com a área de atuação que as pessoas têm hoje, né? Você vê que elas encontram um caminho quando têm 17 anos, acham que aquilo vai ser o que elas vão fazer pelo resto da vida, e aí depois, meio que ao longo do caminho, de fato, elas veem que era tudo diferente. É isso. E aí, com base nas coisas que eu descobri que eu gosto, naquele momento, eu vou seguir o caminho que eu quero, porque a gente muda ao longo do tempo, né? Você estava falando no começo sobre como você quer viver experiência lá fora, entrar em contato com tantas pessoas diferentes, porque isso engrandece, faz que a gente entre em contato com diferentes pensamentos, opiniões. Só que a gente muda ao longo do tempo também. A gente pode ser que seja apaixonado por uma pessoa hoje, não seja amanhã. A gente gosta de alguma coisa hoje, não gosta de amanhã, sabe? A gente pode mudar simplesmente porque a gente vai adquirindo mais conhecimento, vai vendo novas experiências. Sim. E aí, ao longo do tempo, a gente vai mudando como ser humano mesmo, né? E tudo bem. E faz parte. Acho que o pensamento tem que ser que a gente não é algo. Por exemplo, eu chego para você e falo, irmão, você é o fundador da Cloud Beds. Beleza, isso é uma coisa sua, ninguém tira. Mas, por exemplo, você é advogado? Não, tipo, isso é um estado temporário, sabe? Você está advogado, né? É uma coisa que te define naquele momento. Pode ser que amanhã você queira, sei lá, pintar um quadro, virar artista, entendeu? E tudo bem. Porque a gente não precisa ser definido
por um rótulo, como se a nossa vida inteira, todas as decisões que a gente fosse tomar, vão ser para justificar aquele rótulo que a gente criou, porque senão a gente fica escravo de uma decisão que a gente tomou, muitas vezes quando a gente não tem nem maturidade para isso, né? Pô, você tem que decidir que ano? 17? Você tem que fazer... Às vezes antes, né? Às vezes antes. Pô, que anos vocês escolheram quando vocês decidiram que eu fazia engenharia? Quando eu escolhi? É. Cara, acho que foi meio que assim, tipo, eu tinha passado em engenharia mecânica, aí eu achei, pô, deve ser maneiro fazer isso. Fiz um período, achei horrível. Falei, não, vou fazer produção. Um período? Fiz um período, achei horrível. Período tu achou horrível? Não, mano, mas, pô... Fez bem, mano. Tem que tomar decisões rápidas, Eu continuei no erro, velho. Tomar decisões rápidas. O maior problema é quando você persiste no erro, tá ligado? Aí eu falei, pô, não curti, vou fazer engenharia de produção, tem mercado financeiro, blá, blá. Aí eu fui, fiz, curti. Acho que, assim... me ensinou muitas coisas, me trouxe muitas experiências boas, né? Como, por exemplo, ir morar na Espanha, etc. Só que é aquela coisa, né? O custo que você paga por isso é um tempo muito grande, né? Então você gasta um tempo muito grande aprendendo coisas que muitas vezes você nem vai utilizar. Isso. E isso é porque a gente está falando de pública ainda, Isso né? porque você está falando de pública. Nós três, né? Fomos muito nós quatro, fomos muito privilegiados para a gente ter uma educação de altíssima qualidade no ensino privado, no ensino básico, para que a gente pudesse se qualificar para entrar numa pública depois, né? E o que isso faz justamente, o custo do nosso tempo é alto, mas tem gente que nem isso consegue, né? Que tem que pagar realmente, além do tempo financeiro, para poder passar por aquele tempo. Sim, não, e acontece exatamente o que você fala, né? Porque, tipo, você está num estado, né? Você está engenheiro, você está estudante de engenharia, mas você vê, sei lá, por exemplo, meus amigos, eles estudam a mesma coisa que eu e muitas vezes o cara está fazendo, sei lá, marketing digital, ou o cara está no mercado financeiro, ou ele está numa consultoria, ou ele está trabalhando no hotel urbano, né? Tipo, então, assim, você vê que por mais que a pessoa tenha estudado a mesma coisa, ela capilariza o conhecimento dela em diferentes outros cenários. E até fisiologicamente o ser humano, ele não é, tipo, uma coisa só, né? Tipo, ele está sempre em movimento. Os nossos átomos estão sempre em movimento. Então, tipo, não tem como a gente falar que o ser humano ele é uma coisa. A gente está uma coisa. A gente sempre está uma coisa. E uma coisa que eu me lembro muito do Breno, que quando a gente entrou na Fluxo, né? O Renanzinho já era da Fluxo, né? Eu era já. Você já era, tipo... O Renan, ele tava há mais tempo. Ele tinha sido... Eu acho que ele tinha saído já quando a gente entrou, né? Eu saí, já. Ele tinha saído, ele não tava mais. A Fluxo é, tipo, a empresa júnior de engenharia da UFRJ, que era a faculdade que a gente teve. Tipo, a gente estava consultores. E depois a gente foi, tipo, se capilarizando. Você foi para gerente de projetos, eu fui para gerente comercial. Depois o Breninho saiu e foi tocar o negócio dele, que hoje em dia, né, a gente está aqui por causa disso. Então, assim, a gente tá toda hora estando coisas, né? Então, até a nossa própria empresa, né, cara, ela está fazendo isso agora. E não quer dizer que amanhã a gente não vai fazer isso. O Pedrinho, por exemplo, é um caso excelente. Ele estava na Kraus, que era que é a produtora de fazer captação, edição dos vídeos das jovens, só que uma empresa contra CNPJ. Agora a gente fundiu tudo. E aí, no momento da fusão, o Pedro, que estava na posição de CEO da empresa, veio para gerir a parte de content, agora daqui dentro. Então, tudo que está passando de conteúdo em todas as redes, ele passa por ele, né? Ou seja... Espero que estejam gostando dos roteiros aí. Obviamente, o Pereninho tem ajudado, tem feito bastante coisa, mas eu tô dando gás, galera. Mas você sabia que você ia fazer com que idade? Cara, eu acho que nunca soube, na real. Ainda hoje, tá descobrindo, né? Assim, eu fui indo num fluxo ali. Deixa a vida me levar. Para entrar em engenharia mecânica foi uma história particular ali. Mas, tipo assim, eu fui porque eu fiz técnico ali, mecânica, e eu tava pensando em fazer produção, acho que na época, mas aí acabou mudando ali por um motivo pessoal, e acabei indo na mecânica e persisti nesse erro, né? E aí... Caraca, ele fala bem sóbrio, assim, persistir nesse erro. Não, porque não tinha como não. Mas, tipo assim, é complexo esse negócio, mano, não dá não. Mas, tipo... Ele foi pra França estudar, aí depois ele foi fazer algumas qualificações que, tipo, o que é o máximo que você consegue fazer que tem menos relação com o que ele começou? Tipo assim, eu fui pra França, né? Eu fui pra fazer engenharia lá também. Aí eu comecei como engenharia mecânica lá mesmo também, né? Eu me lembro que eu parei assim no computador, olhei assim, começou a aula em francês assim, um bagulho super complexo, eu fiquei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? E eu tinha certeza já, definido comigo, que eu nunca ia usar isso na minha vida, tá ligado? Então, tipo assim, eu só tava fazendo as paradas pra cumprir ali. E aí, tipo assim, depois eu fui tentando saindo aos poucos do que era, tipo, engenharia mecânica. Aí eu fiz uma formação mais voltada para produção e gestão mais de mercado de energia, tá ligado? Aí eu fiz uma parada mais voltada para economia. Mas, tipo assim, cara, te falar, uma experiência até pessoal, assim, que eu tive, eu até cheguei a trabalhar lá fora, foi numa consultoria que eu trabalhei lá fora,
E, cara, eu vi muita gente com muita formação, muito foda, tipo, que conseguiu um trabalho muito maneiro. Mas, tipo assim, eu vi aqui, pelo menos nas jovens, tá ligado? Gente com muito mais determinação pra fazer o bagulho acontecer, fazer, tipo, a parada acontecer, que gente que tinha tanta formação. Cara, juro, tipo assim, lá no meu estágio que eu tava fazendo, tinha gente que bufava quando o chefe passava uma parada pra fazer. Eu falei assim, como assim, mano? Tá bufando, mano? Tá te dando um emprego. Tá te dando uma oportunidade pra você crescer e você está bufando. Mano, um abraço, tá ligado? Vai procurar outra parada pra fazer. Não tem tu como. estagiava numa empresa foda também. Não Pô, era uma qualquer coisa, assim. Mano, era uma empresa foda. maneira, tá Poucas ligado? pessoas têm a capacidade de conseguir entrar num estágio desse, tá ligado? E aí eu via gente bufando, mano. E aí, tipo, pô, eu ficava, cara, eu quero estar próximo de gente que queira se desenvolver muito. Que né? não esteja bufando. Que não esteja bufando também. Essa galera meio que te puxa pra trás, né? Eu sinto isso. Às vezes você tá num lugar que as pessoas elas não querem fazer as coisas que elas estão fazendo ali, e aí acaba contaminando o ambiente, a energia. Cara, é impressionante. Eu sou muito impactado por isso. É legal você estar num ambiente onde as pessoas elas querem de fato fazer o negócio acontecer. E em cada reunião, cada encontro, você sente o brilho nos olhos. Os problemas acontecem. Mas a galera que tá ali simplesmente por receber o seu dinheiro no final do mês, putz, cara, isso não te dá cara. aquela energia, né? Às vezes, cara, assim, é óbvio que elas têm responsabilidade quando elas escolhem bufar Sim. pra uma tarefa. Só que, às vezes, não é culpa delas achar que trabalho é uma coisa ruim. Sabe por quê? Porque a gente tem muito exemplo. Pelo menos eu tive, da minha mãe. Falou, nossa, caraca, hoje eu fiquei no meu trabalho. Foi a minha mãe trabalha com menores trabalhava, né? Ela era funcionária pública, trabalha com menores infratores. Caramba. Você deve ver, tipo, a situação que, cara, não é uma coisa que você chega e você vê difícil. felicidade. Assim. Ai, trabalhei com o menor infrator. Nossa, ele deu um tiro em não sei quem, gente. Muito. Tipo, pô, é pesado. Acabou de esfaquear a minha real. irmã. Tá Mano, é pesado difícil, real, assim. E lógico que a gente, tendo uma cultura da servidoria pública muito forte, às vezes trabalho mesmo que você fica sentado no escritório o dia inteiro, você não interage com ninguém, você fica mexendo no computador, isso faz com que você crie uma aversão ao trabalho. E lógico que se você é um pai, você é exemplo para os seus filhos. Então, tudo que você faz, aquilo é absorvido de alguma forma. Então, você chega em casa reclamando da vida, se vitimizando, falando que a economia tá ruim, que o seu chefe é horrível, que tá tudo uma merda por causa do teu trabalho, seu filho vai acreditar achando que, não, eu não deveria trabalhar. O legal é viver no final de semana. É ir pra festa, é beber, se drogar. E, pô, olha, isso daqui pode até ser legal pra muita gente, mas nunca vai dar aquele sentimento de você ter abdicado. Eu sei que você abdicou de coisa pra caralho, velho. Isso. Sendo novo. É isso. Só você sabe todo o sacrifício que você teve que fazer, onde jovens, na sua idade, estavam fazendo tanto, você teve que deixar de fazer isso para construir o seu negócio. É isso. Às vezes, as pessoas acham, não, eu não quero fazer isso porque eu já tenho muita coisa chata na faculdade, já tenho muita coisa chata no trabalho, não quero ter mais coisa chata. Mas não é isso, sabe? Porque, cara, é muito tesão quando você vê uma coisa que só você começou. Não tinha nada, era mato. E aí, com base na sua determinação, com base nas pessoas que você foi trazendo, com base no que elas também foram trazendo de ideias, aquilo foi se concretizando, foi tomando forma, foi construindo. Quando você vê, você está impactando várias pessoas aí, os seus clientes, as pessoas que estão no marketplace, tudo, justamente porque você construiu aquilo. E um puta sentimento de gratificação, que é uma coisa que você não tem simplesmente se você fica preso na reclamação, em ficar bufando quando o chefe passa. É complicado, é complicado, né? Aí é difícil mesmo. Bom, mas então, cara, eu sei que, assim, depois que você fez esse MBA, obviamente você chegou a se qualificar e depois você partiu para o seu próximo negócio. Você sentiu que fez diferença? Cara, você teve muita garra, porque mesmo pessoa que não teve o MBA e tal, como você mesmo provou, consegue fazer negócio se tiver a necessidade, a vontade de dar a cara a tapa. Falar com as pessoas, buscar networking, ver quem é que consegue ajudar, prospectar dinheiro de um lado, do outro e tal. Sim. Só que você se qualificou depois. Você achou que teve mais facilidade a partir daí? Você acha que foi diferente? Cara, eu achei que me deu noções básicas de algumas coisas importantes para mim, de outras áreas, né? Como era uma gestão estratégica de economia e negócios, me ajudou em frentes que eu não tinha tanto conhecimento e eu consegui aprender um pouco mais. Mas o que realmente fez a diferença para mim no MBA foi a conexão com outras pessoas e outros executivos que viviam situações totalmente diferentes da minha e que puderam compartilhar comigo cases da vida real. Eu acho que isso que era, inclusive, o que eu mais estava buscando e que realmente, depois de 2 anos e meio dentro da sala de aula, eu falo,
cara, foi do caralho. Tipo, me ajudou muito e me ajuda até hoje, sabe? Até as conexões que eu mantenho com pessoas desse MBA, os desafios que eles me apresentaram ali, aquilo me ajudou dentro dos meus negócios, me ajuda até hoje, eu tenho certeza que no meu futuro vai me ajudar bastante. Mas foi muito mais pela conexão que ele criou, que esse MBA me proporcionou com outras pessoas. Network, né? Exato, Do que o conteúdo em si. exato, Você vê que doideira, network. né? Então, se, por exemplo, fosse fazer um MBA online, você diria, cara, não, vai fazer outra coisa. Jamais faria. É Assim, mesmo? Porque assim, por exemplo, hoje em dia tem muita gente falando sobre a questão do MBA online por conta do atual momento da pandemia, gente que está deixando aí de estudar esse ano para poder iniciar um curso no ano que vem. Eu sou totalmente favorável, cara. Assim, talvez não seja o bom tom que as universidades querem escutar, mas assim, quando a gente fala de um MBA, cara, não tem nada como as conexões. E desculpa, uma pessoa que você não conhece, você nunca viu, se você está trabalhando com ela, ela entrou no seu trabalho, você é obrigado a fazer reuniões com ela, beleza. Para mim, acho que tem várias pessoas que estão hoje na empresa que a gente nunca se viu pessoalmente, que a gente desempenha um trabalho legal pra caramba. Mas quando você está falando de um MBA, cara, para você criar uma conexão, acho que tem a exigência dessa questão física, de você estar no mesmo lugar que a pessoa, de você chegar ali no café e trocar uma ideia com ela, de você poder ter um momento de poder falar sobre os seus problemas e tudo mais, e desafios dentro da empresa. Então, eu não acho legal, principalmente para essa galera que está buscando uma formação acima da graduação, fazer online. Porque eu acho que o grande lance é o network. Eu acho que o network digital não é o mesmo do que o network presencial, cara. Então, vamos lá, para as pessoas que querem abrir negócio, cara, com base na tua experiência, qual você acha que é o maior driver de valor para elas adquirirem conhecimento se hoje elas ficam limitadas a, por exemplo, o YouTube? Né? A gente quer fazer um baita de um trabalho no YouTube, mas a gente precisa reconhecer que não vai ser simplesmente com um vídeo que a gente consegue ensinar alguém o passo a passo de como é que você consegue abrir um negócio. Sim. Porque existem muitas coisas que precisam ser levadas em consideração. Você vê, na tendência da personalização do ensino hoje em dia, você vai falar de mercado financeiro, você vai ter o Primo Rico, a Natália Arcuri, o Bruno Perini, o Pitch Money, você tem jovens, você tem o Favelado Investidor, Nath Finanças, tem tantas pessoas que são brilhantes e mostram que o mesmo conteúdo ele pode ser passado de diversas formas e atingir diferentes nichos. Ou seja, hoje você tem o privilégio de poder escolher com quem você quer aprender. Não é mais simplesmente você ficar preso a um professor que vai ensinar a matéria para você da mesma forma como vai ensinar para outros 50 alunos, da mesma forma sem levar em consideração seus gostos, suas paixões, seus talentos, sua dificuldade. Porque você pode escolher com quem você vai aprender hoje. Então, personalização é algo natural. Só que não adianta você ter personalização do ensino se você não tem a prática. O que a gente faz hoje, né? Você pega um material que você vende, um curso, e aí você tem aula 1, aula 2, aula 3. Você facilita o trabalho de uma pessoa e no YouTube encontrar coisas desestruturadas. E você vende a facilitação. Você cria aquele conteúdo de forma estruturada para ela. É lógico, são conteúdos muito valiosos? São. Mas será que eles são o melhor que poderia ser? Por exemplo, será que você tem exercícios ali que você poderia implementar para você praticar o que você viu na aula? Porque você já viu que quando mais você aplica, mais você aprende? Não é simplesmente você assistir uma aula e falar, agora, irmão, agora não, eu vou abrir uma empresa aqui, eu assisti uma aula, vamos que vamos aqui, ó. Porque se você vai fazer uma prova de cálculo, você tem que fazer o quê? Você tem que praticar com vários exercícios. Não adianta você ler o livro. Cara, te falar a real, às vezes eu começava pelo exercício, assim. Ia direto no exercício e a partir do que tava ali eu descobri o que tinha teoria por trás. Você entende a teoria no exercício. No exercício, fala, o que esse cara fez aqui? Aí você vai lá atrás e entende. Não, e você sabe que o que eu mais fiquei encantado com a metodologia lá na Espanha, que era totalmente diferente daqui, foi isso. Porque quando você chegava na aula, o professor ele te entregava o conteúdo através de um livro ou através de um conteúdo digital, falava, se vira e me entrega esse trabalho. E você tinha que fazer um trabalho antes de ter o professor te ensinando sobre aquele determinado assunto. Você ia atrás, se virava, desenvolvia o trabalho e depois ele ia corrigir e te falar o que você errou e por que você errou. Então, cara, e esse formato de mindset, de você primeiro praticar e depois entender onde que você errou, cara, muda tudo. Muda tudo. Sabe, tem um nome para isso, chama aprendizagem ativa. Né? Você aprende com o ato de exercitar. Tem uma iniciativa norte-americana chamada Brilliant, que eu pago pau demais, é muito foda. Eles também não dão a matéria. Eles passam os exercícios com base em níveis de dificuldade que são escaláveis, começam bem facilzinho, depois vai ficando mais difícil. Só que você é desafiado primeiramente pela sua lógica e depois vai ficando mais difícil ao longo do tempo. E se você errar uma questão, você vê a explicação e você aprende, para que você não erre na próxima. E aí é como se você estivesse dando uma matéria, só que você aprende fazendo e não aprende simplesmente absorvendo, depois aplicando, certo? Você vai treinando, né, a neuroplasticidade de entender que isso daqui isso é fácil de fazer.
Agora, isso mais isso é um pouco mais difícil, mas você já sabe fazer o primeiro passo. E aí você testa o segundo passo, e aí você aprende como é que faz. E aí você vai passar... Como se fosse um videogame, você vai passando de fases, né? É isso que eu acho que hoje o marketing digital ele tá deixando a desejar. Porque quando a gente simplesmente só vende curso, a gente está querendo commodity. Porque conhecimento de qualidade existe em todo lugar. E você pode escolher com quem você aprende. Pô, você pode ter um diferencial sobre a forma como você passa o conteúdo, mas não quer dizer que seja melhor do que o de outra pessoa. Até porque, cara, você deve ter ouvido falar talvez do Kid Investor. Conhece? O Felipe Moleiro, um moleque muito foda. Genial, ele tem mano. 12 anos. Ele faz um conteúdo incrível sobre o mercado financeiro, sobre investimentos. Se um moleque de... É óbvio que ele é muito inteligente, ele é muito dedicado. Mas se um moleque de 12 anos consegue fazer, é porque, cara, não é um maluco que tem MBA, Sim. uma certificação Motherfucker só que vai poder fazer conteúdo sobre isso. Qualquer pessoa pode. Ou seja, virou commodity. Agora, se você consegue associar uma experiência do usuário, onde tem toda uma preocupação em fazer com que a pessoa aplique e aprenda de fato, aí você cria uma nova proposta de valor. Até todo mundo começar a fazer isso também. E aí você precisa começar a pensar em outras coisas com qual fazer isso também. Para você atender essa necessidade de personalização, subvertendo o conceito do ensino hoje que a gente tem tradicional, onde você ensina uma coisa para 50 pessoas do mesmo jeito, e ainda dando a possibilidade de não só ver um curso, mas aplicar na prática também. Porque a gente resolve os problemas do Brasil na base. Educação é o maior driver de transformação que a gente pode imaginar aqui. Então, a gente precisa se preocupar em criar conteúdo que não só seja absorvível, seja didático, mas também que seja implementável e que dê a possibilidade das pessoas conseguirem traquear o quanto elas estão se desenvolvendo, o quanto elas estão errando, e aí conseguir, com base nisso, achar formas de melhorar ao longo do tempo. Né? É a prática, né, Breno? É necessário. Tudo é prática. Educação é transformação. Se você, entrega informação, mas essa informação não traz uma transformação, talvez não adiantou você entregar essa informação, sabe? Se você deu um curso, sei lá, sobre investimentos, só que a pessoa que assistiu o seu curso não investiu, o que adianta? Nada. Não, tanto que assim, pra mim o MBA foi muito... Porque assim, a galera, muitos executivos, e a galera procurava muito porque, um empreendedor, né? Cara, era um ou outro. Eu lembro que uma sala de 50 pessoas, a gente tinha uns 2, 3 empreendedores. O resto era tudo executivo, que a empresa que estava pagando ali boa parte do curso, inclusive. E a galera se aproximava muito do empreendedor, porque todo mundo falava assim, que vontade de ter um negócio, que bacana, que você já fez um negócio legal e tal. E aí eu lembro que assim, animal. E quando a gente foi pra... A gente fez o TCC, a gente fez um monte de projetos juntos, com um monte de gente com uma puta bagagem, né? Que trabalhava em empresas legais pra caramba, desenvolvendo projetos muito legais. E, cara, sabe quantos que foram pra prática, que eu acompanhei nesses 2 anos e meio? Assim, nenhum. O pessoal não conseguiu. Você conversava com as pessoas, você falava assim, cara, animal esse negócio, muito legal, cara. Vai fazer isso, vai colocar em prática, tem o risco, vai atrás, vai achar um parceiro, um sócio. E os caras, não, mas eu tô aqui na minha empresa e, eu não sei se vai dar certo, o risco é muito grande. E aí... Às vezes nem é, né? Exato, é só porque o conforto cara. Ele fala mais alto. Exato. E muitas vezes o risco você que vai proporcionar o tamanho do risco, né? No meu caso ali, cara, eu fui 100%, não tinha R$1 no bolso e eu precisava ir atrás de um dinheiro ali no início que eu não tinha. E aí eu fui atrás desse meu sócio, desse investidor que colocou a grana. Então, cara, vai atrás, dá um jeito, né? E é muito relativo, porque às vezes a gente... dentre os padrões sociais pode acreditar que tem um risco, quando na verdade não tem. É isso. E, por exemplo, eu larguei lá a faculdade, só que eu não larguei de vez para sempre, eu deixei trancada. Então, teoricamente, eu poderia voltar depois de 2 anos para fazer a mesma coisa que, às vezes, até com as mesmas pessoas, porque a galera em engenharia costuma ficar. Né? Então, você ia voltar, tem as mesmas pessoas ali Faz contigo. um PhD numa faculdade, entendeu? Ele ia voltar, a gente ainda estaria na faculdade. Né? É um período ainda. Não, aí também ia ser foda, cara. Aí também, porra... Mas onde é que estava o risco aí? O risco estaria na crença de que, ao largar a faculdade, você não seria ninguém. Porque hoje a sociedade espera que, para você ser alguém, você precisa de um diploma. Sim. É meio que uma premissa básica para você ser ouvido. Se você não tem um diploma, então, desculpa, fecha a boca que você não pode falar. Agora, esse é um risco absolutamente culturalmente imposto. Ele não é um risco real. Porque o que era real? Eu falei, cara, eu tinha comida na minha mesa. Eu tinha uma mãe que me amava, apesar de eu não concordar em ter largado a faculdade, ela não ia me expulsar de casa. Eu ainda ter as coisas que permitiam minha subsistência. Ou seja, foi muito calculado isso. Eu sabia que tinha 2 anos, apesar de a sociedade acreditar, beleza, você não pode falar que você não tem diploma, tudo bem, se eu conseguir fazer em 2 anos, está feito. Não preciso mais do que isso. E aí, quando você consegue analisar dessa forma, você fala, cara, qual que era o risco? É 0, pô. É 0, não ia deixar de cumprir meus sonhos. Eu acho que, talvez, o maior risco não é ter sido largado da faculdade.
O maior risco teria sido ficar com aquele pensamento na cabeça de, putz, e se eu tivesse ido atrás e corrido atrás dos meus sonhos, mano? E se eu tivesse feito dar certo? Mas eu não consegui porque eu fiquei com medo do risco, né? Quando, na verdade, esse era o maior risco, você ter continuado, ao invés de tomar alguma coisa que fosse poder dizer para você se você era capaz ou não. Cara, e o risco faz parte, o risco te traz aprendizados. A minha vida, ela mostrou isso, né? Tipo, eu tive na sequência e durante o MBA, eu resolvi, com 25 anos, criar uma rede de restaurantes, por exemplo. Em 2 anos depois, ela fracassou completamente, não deu certo e só me deixou os aprendizados que eu tive. Qual que era o restaurante? Foi muito interessante, porque assim, eu tinha acabado de vender essa empresa, né? A gente tinha vendido para o grupo americano, já estava há 1 ano aí eu comecei a desenvolver alguns trabalhos em paralelo, fui tocar uma área de marketing dentro de uma consultoria lá que cuidava de programas de treino de estágio, enquanto eu fazia esse MBA, pensava em coisas novas. E aí, cara, eu ia muito para os Estados Unidos por causa da minha irmã e eu era apaixonado por uma rede chamada Chipotle. Nos Estados Unidos, tô ligado. de comida mexicana. O McDonald's chegou a comprar eles, não foi? Exatamente. E depois recomprou, né? Exato. Comprou, vendeu. Não, foi isso, né? Eles venderam pro McDonald's. Eles venderam para o McDonald's, uma parte importante do negócio. Os caras extremamente grandes lá nos Estados Unidos, em todos os lugares. E depois eles recompraram uma parte dos americanos e do McDonald's. E, cara, assim, foi muito interessante porque eu era apaixonado por essa rede e eu vi um monte de brasileiro lá, toda hora, dentro das lojas do Chipotle. E eu falava, cara, tem tudo a ver com o Brasil esse negócio. Por que esse negócio não tá no Brasil ainda? E eu, putz... E sempre que eu tava lá na minha irmã, eu gostava de ir, porque, tipo, cara, era tipo $8, você escolhia o que você queria, era tipo um espoleto, sabe? Só que de comida, tipo, tinha arroz, feijão, guacamole, uma meio que mistura de comida brasileira com mexicana. Cara, animal, você podia escolher se era no taco, se era dentro do potinho lá, que era tipo um prato descartável que você montava. Os caras colocavam quanto você queria. Então, putz, animal, puta no negócio. Você franqueou o negócio dos caras ou foi Então, aí eu tentei, obviamente, fui falar com os caras, tentei de todos os jeitos trazer o negócio pro Brasil pra gente representar o negócio aqui, fazer tal. Primeiro que eu, cara, não tinha experiência nenhuma com o negócio, né? Mas sabe aquele negócio de jovem, de você achar assim, cara... Deu certo lá. Qualquer coisa que a gente vai fazer vai dar certo, né? É óbvio. Vamos que vai lá, dar certo, né? E, cara, não tem problema nenhum. A gente se cerca de pessoas boas e vai dar certo. E aí, cara, os caras, não, você não tem experiência nenhuma. Quem é você, cara? O que você fez aí no Brasil da área de food, né? Food service e tal. Chamavam de comfort food, né? Essa linha que é uma linha de, tipo, comida do dia a dia e tal. E aí eu falei, beleza, vamos fazer o nosso aqui, né? Não tem problema. A gente desenvolve. E vamos lá. E aí chamava Little Vegas, a gente desenvolveu um conceito muito parecido dos caras, o mesmo tipo e modelo de negócio. Cara, já metemos logo uma loja ali na Alameda Santos, uma loja no Morumbi Shopping. O ano era 2015. Quando a gente inaugurou a primeira loja, no final de 2015 a gente inaugurou a segunda loja. Falei, cara, vamos fazer um puta de um negócio da hora e fechado. Peguei alguns profissionais legais de food service, né? E fui atrás, fui aprender um pouquinho sobre o negócio. Cara, assim, eu lembro que foi uma semana de loucura na minha cabeça, porque eu fui do orgasmo de inaugurar a loja, de tipo falar, cara, que animal, ficou um conceito fodido. Aí depois de uma semana, tipo, a loja cheia e o negócio acontecendo, mas eu falei, cara, onde eu me meti, cara? Com tipo 30 funcionários, tendo que administrar toda aquela galera que eu... Cara, eu falei, cara, que loucura. E depois, quando a gente fez a segunda loja, já foram para quase 50 funcionários, colaboradores, e ter que administrar uma galera que era totalmente diferente da galera de tecnologia que eu administrava. E eu falei assim, cara, onde que a gente está metido? Depois, eu já sabia... Na segunda semana, eu falei assim, cara... Eu não sei se esse negócio aqui é o que eu quero para minha vida, é o que eu imagino. Porque eu imaginei uma coisa e foi outra coisa totalmente diferente. E engraçado, você estava pensando em expandir, você mesmo abrindo as suas unidades. Você não pensou em franquear o teu negócio? A gente pensou em abrir as 3 primeiras unidades próprias. A gente fez um plano de negócio, né? Envolvemos algumas pessoas e tal, aí, que ajudaram a gente. E aí a gente ia começar o plano de expansão em franquia. 6 meses depois, veio uma empresa chamada Bloomin' Brands, dona da Outback, e abriu um tal de mescla. Igualzinho o Chipotle e o Little Vegas, né? A gente tinha aberto 6 meses antes e veio a Bloomin' Brands e abriu Mescla e meteu um capital gigantesco, abriu logo 15 lojas iniciais nos principais shoppings do Brasil. De São Paulo, assim. Cara, os caras abriram arregaçando com todo mundo. Eu falei assim, cara, legal. Eu falei, legal, porque assim, vai ajudar a fazer a difusão do conceito, etc e tal, a galera aqui no Brasil. Só que, cara, o negócio não pegou. Porque assim, teve um problema... Cara... Quando a gente criou o negócio, lembra que a gente viu nos Estados Unidos e viu um monte de brasileiro indo para as lojas nos Estados Unidos? Quando chegou aqui no Brasil, o brasileiro que consome lá nos Estados Unidos, ele consome, o mesmo brasileiro lá nos Estados Unidos ele consome de um jeito diferente que ele consome no Brasil. Aqui no Brasil,
Coisa básica. Lá nos Estados Unidos, o cara ele sai para almoçar, meia hora ele tá de volta pro escritório. Ele quer almoçar, comer, vai rápido. Tem até aquele negócio, né? Você ficou 5 minutos na mesa, o cara te traz a conta sem você pedir nada e tal. Nos Porque Estados Unidos. é pra girar nos Estados Unidos. E o cara come sozinho, ele desce rápido, o almoço faz parte do dia dele e rapidamente para ele poder... Não é? No Brasil, o brasileiro é um momento o almoço, né? O brasileiro, cara, ele junta todo mundo para ir almoçar, ele junta a galera como um todo, ele quer ficar 1 hora, 1 hora e meia ali na mesa. tiver Pagode, cara. completa tudo. Né? Vira Brasil, cara, sabe? Aqui no Brasil, o cara, ele se deparava com o bowl, né? Que a gente chamava, que a gente colocava comida. Nos Estados Unidos, ele achava um barato, reciclado, tinha todo um conceito. Aqui no Brasil, ele falava, nossa, que negócio pobre, cara. Eu vou comer num bowl. Mas você não tem um talher, né? De alumínio. Porra, o cara ficava puto. A gente, não, mano. Mas, cara, não é o conceito e tal. E aí, cara, assim, logo de cara, os caras chegavam, tipo, com 6, 7, 10 pessoas pra comer no estabelecimento. E as nossas mesinhas eram de 2, 3, balcão, igual o conceito lá nos Estados Unidos. E no Mescla era a mesma coisa. E aí, cara, não adaptou. O brasileiro, ele batia lá e ia embora porque ele não via espaço para ele comer com aquela multidão de gente. O negócio tinha uma exigência de rodar as mesas rapidamente. Então, nos Estados Unidos, o cara chega a rodar 6 vezes na hora do almoço, entre meio-dia e 2 horas da tarde, porque a galera come 20 minutos, 30 minutos. Aqui no Brasil, não, cara. O cara fica 1 hora, 1 hora e meia, volta atrasado pro escritório, não tem problema nenhum. Então, assim, esse é o ponto. E aí é uma questão cultural que, cara, às vezes você pensa em tanta coisa, você cria todo um modelo e um plano de negócio e você não pensa no detalhe. Então, assim, esses detalhes fizeram toda a diferença, esse negócio, e aí eu tenho plena convicção de achar que, putz, agora qualquer coisa que eu me meter vai dar certo, a gente faz dar certo e as coisas vão acontecer. E aí, cara, resumidamente, nós e o Mescla fechamos juntos praticamente a operação em 2016. A Taco Bell ficou com uma das nossas Você ficou lojas. quanto tempo no negócio? Ficamos 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Foi o período de abrir a primeira loja, a segunda loja, operar durante 1 ano e a gente falou, cara... Mas vocês não vai fecharam dar pela certo. dor de cabeça ou porque ele só tava queimando dinheiro? Porque ele estava queimando dinheiro e pela dor de cabeça. Mas assim, se a gente só tivesse queimando dinheiro e acreditasse no negócio e etc. Mas a gente já não estava mais acreditando, porque a gente falou assim, cara, a gente não é para isso, sabe? Tipo, e eu principalmente falava assim, cara, esse não é o meu negócio, É sabe? outro negócio, né? Você tava num negócio de tecnologia exato, totalmente escalável, cara. você passou por um negócio físico, Cara, com e aí funcionário pra caralho. Funcionário pra caramba, e problemas. E aqui no Brasil, cara, as leis trabalhistas, elas são uma loucura, cara. A gente chegou a pegar na câmera funcionário, bater na porta no dedo pra entrar na caixa, e o juiz dando pro cara, porque falava, ah, tudo bem, mas se ele fez isso é porque ele tava estressado, então é problema seu do mesmo jeito e tal. Então, assim, uma loucura, cara. E aí eu falei assim, cara, não, para agora, assume um prejuízo, foram mais de 2 milhões de prejuízo, e vamos seguir a vida, porque faz parte... Beleza, bola pra frente. Aí, Vocês Renan, chegaram viu? Aprende com ele aí, Tom. Errei, parei, vou fazer outra coisa. Não, mas peraí. A gente tá há 5 anos aí. Não, mas ainda tem chance. A matrícula tá aberta ainda na Não, faculdade. falta só o TCC, agora seria um erro. Não, agora é pela honra, é pelo ódio. Força do ódio, eu tenho que terminar aquele negócio, mano. Também a gente não pode pegar muito nisso, senão depois as pessoas ficam achando que a gente é contra faculdade, entendeu? Mas, Não, a gente não é contra, não. te leve. Tô brincando. Tem que falar, mano, não pode só falar que não é contra e dar esse sorrisinho, tá ligado? Tipo, pô. Eu faço faculdade, cara. Não sou contra, tá ligado? Faz parte. Bom, ó, Pedrinho é um cara dedicado, ele é orgulho dos pais, ele tá fazendo TCC, já passou por todos os empecilhos que é um universitário de engenharia de produção e também a prova viva fez intercâmbio, já tá se formando também. Então, né, faculdade importante, pronto, movendo de assunto. Ok. Não, mas só um adendo que eu achei interessante, essa questão do restaurante. Isso lembra muito o início do Starbucks, né? Porque o Starbucks, Ele bateu, voltou e voltou de novo pro Brasil. O Starbucks? O Starbucks, no Brasil? Domino's, uma série de redes nos anos 2000, elas vieram pro Brasil, desenvolveram, voltaram para os Estados Unidos, porque não deu certo culturalmente, E uma voltou série de de novo. coisas, e voltou com um modelo diferente. Entendi. Agora o Wendy's, recentemente, no ano passado, Eu tava dizendo saiu até também, o né? início do Starbucks, o Verdade. início mesmo, porque lá no início, antes de vir pro Brasil, eu acho que eles estavam tentando copiar um modelo de cafeteria italiana, né? Isso, E aí eles queriam trazer para os Estados Unidos aquele modelo de cafeteria italiana. Não funcionou bem na cultura americana. E aí ele teve que adaptar tudo para a cultura americana e virou o que é o Starbucks. né? Ah, e aí, hoje em dia, você vai na Doideira, né? Itália e só tem Starbucks, tá E ligado? aí agora Mas agora é totalmente. padronizado pra qualquer lugar do mundo que você qualquer vá. lugar do Todo lugar que você vai Ah. tem aquele cheirinho de café, aqueles balcões de madeira, É sabe? igual, Aquele mano. negócio. É igual. Eu fui é na igual. Tailândia, era igual. Era igual o que tem aqui no... E pertinho da banheiro gente. pra você usar e Wi-Fi de graça. É mesmo. É isso. Isso em todo lugar, sabe? Tradicional, né? Não, e é legal porque o livro da Starbucks
Bugs, eu tive a oportunidade de ler, é muito legal, e ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala sobre as máquinas, né? Que ele teve que mudar totalmente, ele teve que pivotar o modelo de negócio dele para ele poder conseguir chegar ao sucesso que ele se estabeleceu. Mas ele teve ele chegou no fracasso, chegou no fundo do poço e teve que mudar o negócio dele. Mas o negócio do cara era café, né? Era o business dele, e aí é a hora que eu entendi ali que, cara, meu negócio era tech, sabe? Tipo, é outro tipo de business, né? E eu falei, puta, eu tô fora, não é o que eu gosto, enfim. Então Bom, e aí não vale saiu voltar. no preju, né? Teve que Saiu no abrir mão preju, exato, assumindo o prejuízo, etc e tal. E aí foi até engraçado porque... E aí tem mais uma história até chegar no Férias e Co, que, putz, é um sonho que a gente tá aí, e muito bacana, é muito legal contar a história. Mas teve ainda o lance do Clube 12 com o Marcos, ex-goleiro da Seleção Brasileira aí, que a gente lançou um projeto de cerveja do Palmeiras. Teu palmeirense? Lógico, senão ele não ia me dar essa moral. Que, cara, a gente foi... Puta, um dia... Todo mundo fala que ideias começam na mesa de bar. A minha começou num botequinho comendo baião de 2, porque o meu sócio não bebe cerveja, gosta de comer. E a gente foi comer um baião de 2. Ele me ligou um dia e falou assim, Carone, vamos comer um baião de 2, que eu tô com vontade. Eu quero trocar umas ideias com você sobre business. Falei, beleza. Ele sabia que eu tinha acabado de sair lá do negócio e tal. Ele falou assim, cara, esse meu amigo da faculdade também, viu como a faculdade é importante. Ela me aproximou do meu primeiro investidor. fazer Network, isso positivo, Tu viu, né? Que ele falou do Que MBA, legal. network foi o mais importante. isso aí. E pra gente a faculdade também trouxe muito verdade. network, né? Exato, Então, É isso, exato. Vocês estão hoje aqui por isso. Então, assim, aproveitar os contatos, as conexões. Esse meu amigo, ele era gerente de marketing no Palmeiras, né? E aí, puta, ele tinha relação com todos os jogadores e tal. E aí, quando ele saiu do Palmeiras, foi bem na época que o Marcos estava se aposentando. E o Marcos chamou ele para ajudar ele nas coisas fora do futebol, né? Que agora ele estava iniciando uma nova vida, uma nova trajetória, né? E precisava de apoio, gostava muito dele. E eles abriram uma agência entre os dois, né? E aí começaram a agenciar jogadores, fazer os projetos de marketing com o próprio Marcos, que começou até a ganhar mais dinheiro que ganhava no futebol, fazendo aparições em eventos e outras coisas. E aí, quando ele me chamou, esse ano foi em 2017, no começo de 2017, para esse almoço aí, ele falou assim, cara, o Marcão, ele tá... E eu já conheci o Marcos também, ele já tinha me apresentado, né? Eu já tinha contato com ele. Ele falou assim, cara, o Marcão, a gente precisa fazer alguma coisa por ele, porque ele acabou de ter o problema do coração, que ele teve um problema, ele teve que fazer uma operação às pressas aí. Como ele mesmo diz, ele quase empacotou, ainda com 40 e poucos anos. E ele falou assim, cara, mas ele precisa de alguma coisa que dê um propósito na vida dele, porque ele não gosta, ele não recebeu propostas animais para poder ser comentarista, estar na televisão, porque ele é um cara super carismático e tal, mas ele não gosta, ele não quer saber dessas aparições. Para ele aceitar alguma coisa, tem que ser algo que tenha propósito para ele. Ele não gosta desse negócio de estar em programa, de não sei o que lá e tal. Vamos pensar em alguma coisa junto com ele? Aí eu lembrei do Marcão, eu lembrei que ele gostava de cerveja, né? E, putz, o Marcão, super da resenha, um cara, aquela turma raiz de 2002, né? Tipo, hoje em dia é muita nutelagem, naquela época era raiz, a galera que gostava também de uma cerveja e tal. E aí eu falei assim, cara, e eu tenho uns amigos em Ribeirão Preto que tem uma cervejaria. Vamos pensar alguma coisa relacionada à cerveja, o Juan? Ele falou pra mim, putz, não sei, ele vai gostar da ideia porque ele adora cerveja, mas o quê? Eu falei, não, vamos trocar uma ideia com ele. Aí fui trocar uma ideia com o Marcão lá, fui pro escritório e tal. Eu falei, Marcão, gosta de cerveja artesanal? Os caras têm uma... Ele falou, não, cerveja artesanal, aquele negócio de IPA, aquele negócio forte pra caralho, não sei o que lá. Eu falei, não, cara, eu também achava isso. Mas a cerveja artesanal, ela tem as mais leves, que vão evoluindo, as Pilsens, vai pra Weiss. Cara, o negócio é animal. Aí ele falou, aí eu tive uma ideia. Eu falei assim, cara, quantas pessoas será que não pensam que nem o Marcão, né? Que tipo, cerveja artesanal é um negócio forte e acaba não entrando nisso. E aí eu comecei a puxar números. Eu vi que no Brasil era tipo 1% do mercado de cerveja era de artesanal. Caramba. Lá nos Estados Unidos, 20% do mercado dessas cervejas era de artesanal. Exatamente, artesanal. Eu falei, opa, tem um mercado gigantesco aí. Cara, aí eu fui ver assim, eu falei, mas pelo amor de Deus, eu não quero nada físico de novo, tal... Wine. Lembrei do distribuição de vinhos no Brasil, que estava bombando, clube de assinatura. E aí foi o meu primeiro contato com o clube de assinatura, que eu falei assim, cara, e se a gente fizer uma assinatura com uma cerveja do Marcão? É um cara que tem um puta apelo, a galera vai comprar porque é um produto dele, só que a gente tem que entregar alguma coisa diferente. Aí eu pensei logo de cara em fazer um projeto que a gente pudesse contar a história do Marcos, da carreira dele, através da cerveja artesanal. E aí a gente faria um projeto de 12 meses, onde em cada um dos meses a gente mandasse um kit para casa desses assinantes com uma cerveja artesanal e com um rótulo, uma caixa, um pôster, contando um momento
importante da carreira do Marcão. Então tinha, final da Copa do Mundo. Ia ter um kit sobre a final da Copa do Mundo, com uma defesa importante, enfim, tinha uma história por trás daquilo, sabe? Não só a cerveja artesanal. E aí eu bolei um projeto e falei assim, cara, quem que eu preciso para estar junto nesse projeto? Primeiro que grana, o Marcão não vai querer colocar, porque eu conheço a fera e ele vai querer fazer um projeto sem colocar grana inicialmente. A vida inteira do cara como jogador de futebol, só recebendo, nunca tinha tido nada como empreendedorismo e tal. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um projeto então que a gente vai trazer os principais players para fazer o negócio acontecer, cada um vai ter uma porcentagem, a gente vai vender, cada um ganha uma porcentagem do negócio, simples, sem colocar dinheiro, sem risco. Aí eu falei assim, cara, a gente precisa primeiro da cervejaria. Então, quanto que a cervejaria precisa? A ideia do projeto é esse e tal. A gente chegou num kit que a gente queria entregar 2 cervejas. Uma cerveja principal, que ia ser da marca, a cerveja 12, que é a camisa dele, né, o número que ele usou a vida inteira. E a outra que seria a especial, que teria esse rótulo especial e tal. E aí uma taça para explicar o momento e tal. Era o que a gente imaginou, o que eu imaginei do kit. Então eu preciso da cervejaria. Eles falaram o valor que eles queriam da cervejaria. Aí eu peguei o outro fornecedor e falei, o que mais eu preciso? Eu preciso de um distribuidor. Quem é o maior distribuidor que a gente tem? Aí tinha o Wine, né, que é o maior distribuidor de vinhos e tal. Falei, vou falar com esses caras. Aí precisava fazer comunicação, divulgação, etc. Tinha agência, então eu trouxe a agência e falei assim, cara, quanto vocês precisam para fazer esse negócio? E aí eu dei parte do negócio para eles. Resumindo, o negócio custava 100. Era R$100. A pessoa tinha que pagar R$100. Por quê? Cada um tinha uma parte e a gente ficava com 35% do negócio. Era um negócio absurdo. Lembrando que a gente não tinha nenhuma equipe, não tinha absolutamente nada. Custo, exato, não tinha custo, não tinha nenhum. Eu queria 35% de royalties pra gente fazer o negócio acontecer. Cara, ligamos pros parceiros e tal. Na época não era nem a Wine, era uma tal de Club Beer, porque era o braço que cuidava da parte de cerveja. E aí eu liguei pros caras, os caras, que era o principal da distribuição, falaram assim, você tá louco? Eu falei, por quê? Falei assim, cara, por 2 motivos principais. Primeiro, a gente tem o mesmo kit que nem vocês estão querendo vender, que é de 2 cervejas e uma taça, que custa R$ 49,90 por mês. É metade do preço que vocês vendem. E segundo motivo, não existe clube de assinatura fechado, porque a minha ideia era o quê? E eu tinha combinado com a cervejaria isso. Fazer um clube que, na verdade, era o cara comprar um produto, só que ele ia parcelar em 12 meses. E clube de assinatura entra e sai a hora que você quer, né? Então, você entrou hoje, você sai amanhã, se você quiser. Eu falei assim, não, cara, mas esse negócio tem uma produto diferente, tal. Os caras, cara, esse negócio não vai dar certo, a gente não topa. Aí eu falei, cara... Isso quem falou foi o Wine. Os distribuidores, que na época era Club Beer. Aí logo na sequência, essa Club Beer foi comprada pela Wine, antes do projeto iniciar. E aí foi pra Wine, aí eu falei... Só que eles queriam fazer, mas eles queriam mudar o jeito, queriam diminuir totalmente a nossa porcentagem. Eu falei, cara, esse negócio vai dar certo. Aí eu fiz um trato com os caras, isso foi legal. Que eu falei assim pros caras, eu falei assim, então beleza, vamos fazer uma live através da página do Marcão, e eu já sabia que tinha uma puta interação. Eu falei, a gente vai lançar primeiro 1.000 kits de cerveja. 1.000 kits. Valendo R$100 com as mesmas coisas, 2 cervejas e uma taça, para anunciar o lançamento do clube. Se a gente vender esses 1.000 kits em 30 dias, vocês topam fazer o projeto? Os caras, não, beleza, se a gente vender em 30 dias esse negócio, a gente faz, óbvio, porque aí você vai provar, mas isso é muito difícil e tal. Beleza, a gente vendeu 24 horas. A gente fez uma live, não fez nada, Tu vê o lançamento do cara, né? 100% orgânico. 1.000 kits, cara, os diretores lá da Wine me ligaram, falaram, cara, quando que a gente vai lançar o clube, não sei o que lá, vamos lançar, etc e tal. Não investimos nada em mídia, não tinha feito nada. E aí, beleza, os caras toparam e falaram assim, vamos fazer esse clube desse jeito. Mas ainda com o pé muito atrás por essa questão de ser um valor único pro ano, sabe? O cara não podia entrar e sair. E era o que pra gente dava certo, porque a cervejaria ia ter tudo certinho, já sabia o número de pessoas que tinha, etc e tal. Então, cara, a gente lançou o clube em outubro de 2017. E aí foi aquele negócio. Durante 2 meses, a gente, nas redes do Marcão, fazendo publicação que, assim, vão ser 12 mil assinantes, os primeiros 12 mil assinantes, não vai ter mais escassez, né? Quem quiser entrar, vai entrar, depois ninguém vai ter mais, vai ser uma coleção histórica, não sei o que lá, etc e tal. E aí começou a viralizar, eu desenhei alguns roteiros, eu particularmente, fiz na minha casa 4 tipos de vídeos que a gente precisava fazer com o Marcão, que o Marcão é engraçado, a gente foi na cervejaria, gravou. Trouxe mídia espontânea, porque o cara não falava há 5 anos com a mídia, cara. Quando a gente falou, a gente vai falar, mas vai falar da cerveja. Aí foi o Globo Esporte Nacional lá na cervejaria, reportagem de 7 minutos, falar sobre a cerveja do Marcão. A gente fez várias coisas nesse sentido, porque tinha uma demanda ali represada. Mas isso aí foi que eles descobriram ou vocês fizeram um trabalho de PR mesmo para chegar a essa galera? Trabalho de PR. A gente pegou, falei, Juan, quem vai ajudar a gente? Sem dinheiro, não vamos investir em nada nesse negócio. A gente vai
por vias próprias ir atrás dessas informações. Ele falou assim, cara, tem o Galupo, que é o cara que é o historiador do Palmeiras, ele tem contato com um monte de gente do meio de esporte para poder divulgar. E aí a gente fez um release ali junto com o Galupo e soltou para esses caras. E praticamente eu escrevendo tudo, sabe? Escrevendo desde o roteiro da filmagem até o roteiro, o release para soltar para a imprensa. Enfim, e aí a imprensa veio, o Marcão foi em alguns programas, etc e tal. Cara, a gente fez... quando a gente lançou o projeto, que foi, se eu não me engano, dia 24 de outubro de 2017... Nos 3 primeiros dias, a gente vendeu, 3.500 assinaturas. A gente fez um faturamento de mais de 4 milhões, sem praticamente nenhum investimento e com 35% de margem limpa para o negócio. Assim. Então, não teve esse lance. A gente se tornou já o segundo maior clube de assinatura de cerveja no Brasil, né? Com esse modelo que a gente fez ali naquele momento, na hora. E aí, cara, esse negócio foi um tremendo sucesso. A gente freou as vendas, depois a gente abriu depois de uns 2 meses, de um jeito bem curtinho também, onde só quem estava dentro podia indicar outra pessoa para entrar. E foi um projeto animal, assim, deu super certo. A gente fazia encontros com as pessoas, a gente tem um slogan lá que é mais que cerveja. Então, a gente provia interações entre as pessoas com o Marcos e com outros ídolos do futebol. Legal. A gente fez eventos, tipo churrasco e resenha. A gente pegou uma parceria com um dos maiores frigoríficos do Brasil para fazer. Fizemos um monte de coisa, foi muito legal. Isso daí foi tudo em um ano, né? Vocês entregaram esse serviço que vocês venderam anual e depois acabou. Breno, a gente fez em praticamente uma semana, que foi a semana de vendas. A gente planejou durante 2 meses, entregou em uma semana e depois era uma recorrência que o negócio ia acontecendo. Então, foi isso. Foi um projeto que vocês fizeram. Foi um lançamento. Foi um projeto. Vocês fizeram um lançamento orgânico, faturaram quase 4 milhões, pegaram a sua parte, pronto. É isso. O projeto está até hoje no ar, né? Tá até hoje. O negócio deu certo, a gente fez relançamento do clube. Agora, esse ano, a gente está indo com a cerveja para os pontos de venda. Uhum. Então, a Cerveja 12 ela vai entrar porque é uma demanda grande para caramba da galera. Você ainda tem os seus royalties, então? Tenho, a gente está junto. Exato. Hoje, sou eu, o Marcos e o Juan, que são sócios do negócio. E o mais legal, para falar para a galera, é um negócio que não toma tempo. É um negócio que eu tenho a cervejaria que está produzindo, está fazendo um negócio. Hoje, a nossa parceria, a Wine, vendeu para um grupo lá do Sul, que está tocando esse negócio. E aí, é o pessoal lá do Sul que está fazendo o projeto e tudo mais, que é o Clube do Malte. E aí, a gente está indo com a cerveja para os pontos de venda, porque tem uma outra necessidade, que é nos pontos de venda pelo Brasil, da galera ter acesso à cerveja. Então, a gente está lançando aí uma cerveja também esse ano. E, cara, é um negócio que... Putz, para mim, e hoje o principal ativo é o tempo. E o meu tempo hoje, ele é do Feras & Co, que é um projeto que a gente, tá indo muito legal. É uma startup animal que, é um sonho pra gente, que eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês rapidamente, que a gente tá bastante tempo aqui, né? Não tem problema, velho. Tá fluindo, tá indo. A resenha é maneira. A conversa tá boa, pô. Eu tinha uma dúvida. A Persona é só palmeirense, assim? Não, cara. Isso que é o legal. Porque, assim, quando a gente vai fazer o projeto, na hora que eu comecei a pensar sobre o projeto, eu falei assim, cara... Só dá pra fazer isso se for uma pessoa que não tenha rejeição. Porque, cara, se a gente for fazer, não vou citar nomes, mas tem ídolos de outros clubes que eles têm uma rejeição muito grande com outras torcidas. Outros clubes. Exato. E o futebol é um negócio meio violento, cara. Se o cara tem raiva, o cara zoa, o cara pode zoar o produto. Você imagina, a gente tá lidando com produto, cara. Então, teve gente que escreveu atrás, mesmo assim, de rótulo, de fornecedor, que escreveu, o Palmeiras não tem mundial, colou e foi pra cliente. Cara, acho que eles tiraram um ano. Né? Não, tem que lidar com essas coisas. Mas assim... Chegou no consumidor com o Palmeiras não tem mundial. Imagina, cara. Da fábrica. Da fábrica. Tanto que o cara foi mandado embora. Aí, cara, descobriram o cara, foram puxar nas câmeras. Uma loucura. Vê que futebol é fã. E aí, assim, a gente... Esse cara, o Marcos, ele é muito querido por todo mundo, né? Você viu aqui? O seu amigo aqui falou que... Ele é muito carismático. Mas tu é palmeirense, não, Martinez? Palmeirense, né? O Marcão, ele é um cara... A Rafa também então, não tem nem jeito. Não dá só pra nós falar. que não somos, né? Não. Do Rio aqui. Mas é um cara que foi campeão do mundo, ele fala resenha, ele falou mal quando precisava falar mal do time. Então, assim, a galera gosta dele porque ele é um cara da resenha. Comédia. Cervejeiro de futebol, exatamente, cara. Então, assim, foi animal e precisava ser um cara como ele pra fazer o negócio dar certo, entendeu? Então, ele só deu certo porque era com ele. A gente pensou em várias outras pessoas para fazer um projeto parecido, não deu certo. Tanto que a própria Wine aí é um caso legal para contar também. A Wine, depois de 3 meses, os olhos dos caras arregalaram. Obviamente, cara, a gente vendeu 4 milhões ali em 3 dias. Os caras nunca tinham vendido isso do tamanho que eles são, cara. Os caras falaram, cara, vamos fazer isso com todo mundo. Pegaram, falaram assim, cara, o Marcão tem 1 milhão no Instagram. Não tinha nem... O Instagram a gente criou por causa do Clube 12. O Marcão não tinha ninguém, nem tinha Instagram, ele não gostava de mexer nas redes sociais. Inclusive, eu acho que era melhor essa época, porque hoje ele adora falar sobre política, os caramba nesses lugares. A gente tem mais trabalho. Juan que o diga, que tá ali sempre junto com ele. Mas a gente
a gente criou esses canais para poder fazer a divulgação do projeto e tudo mais. Mas Cara, perdi a linha de raciocínio. Você ia falar que a Wine abriu o olho. Exato. E aí a Wine pegou o negócio e falou assim, cara, o Marcos, que eles nem conheciam direito, que a galera não era do futebol lá e tal, conseguiu trazer isso pra gente. A gente virou o segundo maior clube aqui de assinatura de cerveja em 3 dias. Cara, e se a gente pegar o Jorge Mateus, que tem 50 milhões nas redes, aquela galera que é louca por eles, estouramos. Os caras fizeram um projeto, os caras investiram milhões no negócio, fizeram um monte de coisa gigantesca com o Jorge Mateus. Só, cara, os caras vão lembrar de um negócio, que é basicamente o que aconteceu comigo no restaurante lá atrás. O público do Jorge Mateus é a galera que põe a faixinha lá na cabeça, a maioria é mulher, que vai pra frente do show. O preço dos ingressos é diferente do que o público do futebol. O público do futebol, os caras pagam 100, 150 pau pra estar dentro do Allianz Parque, dentro do Morumbi, dentro do Itaquerão lá. E fazer parte de um movimento exclusivo. Exato, fazer parte do movimento é diferente, cara. A galera desse tipo de ídolo, eles compram uma faixinha de R$5, eles estão ali junto. É mulher, que é uma coisa... A gente tem várias mulheres que são sócias do clube. E é animal, se você for ver os nossos eventos, metade é mulher e elas adoram. Mas é um público diferente. E os caras fizeram o mesmo projeto, cara, não durou 3, 4 meses no ar o projeto. Mudaram, não fizeram esse negócio do anual, fizeram o negócio do mensal, porque eles acharam que com o mensal ia explodir e não deu certo. Então, hoje, inclusive, a Wine, ela tem esse plano que é anual, né? Então, eles mudaram também um pouco o modelo de negócio. Mas do Jorge Mateus? Não. Hoje o Jorge Mateus não existe mais, não deu certo, só o do Marcos. E eles não pensaram nem em pegar, sei lá, tipo, outro jogador de futebol, sei lá, tipo, Edilson Capetinha, não sei, do Corinthians aí, tá ligado? Exato, Não conseguiram, não deu certo, pensaram nessa questão do volume da galera do sertanejo e, tipo, não deu certo. Mas por quê? Porque é um projeto, não é porque um projeto deu certo, do mesmo jeito que eu aprendi que não é porque o Chipotle deu certo lá nos Estados Unidos que ele vai dar certo aqui no Brasil com o mesmo tipo de consumidor. E aí depois, é que você fala isso de um ponto muito analítico, né? Você sabe muito bem o público para quem você estava vendendo e por isso que foi bem cedido, a conversão foi enorme e vocês conseguiram causar o olho da Wine e ficar, regalado. E aí eles foram, vou pensar maior, né? Porque teoricamente no número eu vou ganhar aí. Mas aí não deu bom. E quando não deu bom, eles não pensaram então em dar bom depois? Eles simplesmente abandonaram? Cara, eu fiquei sabendo que até o diretor, que foi um cara que veio da outra empresa, logo depois ele foi desligado dentro da empresa, né, da própria Wine, porque eu acho que a linha era trabalhar nesse foco de cerveja, aí eles entenderam esse projeto, eles compraram essa empresa que foi para dentro da Wine para poder desenvolver esse tipo de frente, e aí eles viram que o negócio não daria tão certo com qualquer pessoa. E aí eles resolveram acabar com o braço de cerveja. A gente foi o único que estava lá com eles e que fez o negócio rodar. E eles começaram a focar no vinho. Tanto que hoje a Wine, na pandemia, eles dobraram o número de assinantes. Tem mais de 200 mil assinantes dentro da plataforma deles. Porque é o foco deles e eles querem dar foco para isso. E aí eles venderam essa parte de cerveja para uma galera que cuida de cerveja, que é esse pessoal do Clube do Malte lá do Sul. Então eles abandonaram o projeto de cerveja porque eles entenderam que aquilo ali não era tão simples como o que a gente tinha desenhado. Bom, e agora, Férias e Cor. Animal, o mais legal da história. Depois de falar a vida inteira, tá na hora de falar. É verdade. Falo pra caramba. Gente que tem história pra contar, né, velho? A gente tá 2 horas falando da vida do cara e ainda não chegou nem no que ele faz hoje. Eu achava que o Breninho contava muita história. Tanto que ele fez um livro, né? Tá ligado que ele tá com o livro agora. Legal, porra, animal. Tá ligado que ele tá com o livro. Aliás, pessoas, pré-venda, a não ser quando que vai ser o podcast? Já vai. Já vai? Não, mas vai ter. Pedrinho falou, o link pode estar aqui embaixo, aqui, seja da pré-venda ou da venda oficial. Então, Animal, me convidem, hein, pelo amor. Pô, pode deixar, mano. Agora eu te mando o link aí, você pode receber autografado. Não, que isso, pô. Animal. Não, vou mandar pra sua casa se você me der o privilégio de receber. E também, a gente provavelmente vai fazer um lançamento, mas não vai, quer dizer, não vai ser físico, né, por conta de pandemia. Que legal. Então não vai ter como ter essa interação aí. Mas eu vou te mandar, cara. Animal, Breno. Vou cobrar, hein, cara. É dívida. Isso, mas quando você escrever o seu, manda pra gente também, que a gente quer, tá? Opa, tem história, né? História tem. Mano, vai ser uma bíblia, tá ligado? 1.500 páginas. Cara, vai ter volume 1, 2, 3. E olha, eu tô com 32, hein? Eu vou lançar quando tiver 50, vocês imaginam. Que isso, na boa. O cara vai precisar escrever vários pseudônimos, tá ligado? Tipo, não vai dar só... Não é uma pessoa só que fez isso aqui. Vai virar uma série. Pronto. Férias e Co. Como é que foi isso aí? Legal, Brenão. Cara, em 2000... E aí é um caso de intraempreendedorismo. E isso foi muito legal. Foi mais uma coisa totalmente nova na minha vida, cara. Final de 2018, eu recebo uma ligação de uma empresa do setor de turismo, né?
que eles hoje não é divulgado, né, a informação desse grupo investidor, mas é uma empresa que tem mais de 30 anos aí no mercado de turismo, que me ligou e pediu para trocar uma ideia comigo. Naquele momento eu achei que era para uma consultoria, né, para fazer uma consultoria com eles e tal. E eu fui lá conhecer a empresa. Me deparei com uma empresa muito legal, grande pra caramba ali em São Paulo, né, quase 400 colaboradores. E aí eu sento na mesa com o CEO e ele me fala o seguinte: cara, a gente é uma empresa aqui que tem quase 30 anos de mercado. Os donos, uma empresa de quase 300 milhões de faturamento, quase 100 mil clientes, assinantes recorrentes do produto deles de assinatura. E os donos estão saindo um pouco da operação agora, de 2 anos para cá. Foi quando eles me convidaram. Esse CEO é o Marcos Dias, ele veio da Cielo, veio da Royal Caribbean, teve algumas experiências muito importantes como executivo de companhia. Montaram um grupo de diretores, né, para tocar o negócio. Só que eles estavam pensando sobre a escalabilidade, né? Como que a gente faz esse negócio escalar? E foi quando ele me chamou e ele falou assim: Carone, a gente precisa fazer esse negócio ganhar proporções maiores. A gente está vindo numa toada muito bacana, um negócio realmente que depois eu fui entender um pouco mais a fundo, de se tirar o chapéu, esses 3 fundadores aí do negócio que tocaram o negócio e até hoje é um negócio de bastante sucesso. Só que ele está muito estabelecido nos interiores, em outras regiões do Brasil. E ele falou: cara, a gente precisa criar algo novo a partir daqui. Então, a gente quer investir em novos produtos, a gente precisa de alguém empreendedor aqui dentro, cara. E eu acho que você pode ser essa pessoa que vai ajudar a gente a pensar nesse novo modelo de negócio para a gente colocar essa empresa para angariar números ainda maiores para o futuro. O que eu posso te falar, que foi o que ele me falou, é que essa empresa tem um caixa muito bacana e a gente vai poder te dar todo o suporte para a gente fazer esse negócio novo aqui dentro. Então, cara, foi tipo um convite para pensar em alguma coisa para os caras, entendeu? É o hipster. Exato. Está precisando desse cara, tá foi isso mesmo, assim. E eles, foi legal porque esses executivos que estavam lá dentro da empresa, o Marcos, o Sérgio, enfim, eles já estavam pensando, e alguns filhos dos sócios também, como o Claudino, o Pedro, eles já estavam pensando sobre o futuro do negócio. Eles já tinham começado a traçar várias coisas, porém, eles não conseguiram colocar em prática porque eles tocavam outras frentes lá dentro também. E foi aí que eles me convidaram. E aí eu topei, eu falei pro Marcos: Marcão, cara, me dá 3 meses. Eu quero, durante 3 meses, eu vou conhecer esse negócio. Estava com tempo para poder fazer isso. Vou viajar aí para conhecer as frentes de vocês. Então, vou conversar com hoteleiros. E já era um negócio legal, porque assim, minha experiência tinha sido no turismo e eu tinha tido experiência com recorrência, assinatura, através da cerveja. Eu falei: cara, isso aqui, juntando essas 2 experiências que eu tive, cara, isso aqui pode dar um samba bom. E aí eu fiquei durante esses 3 meses, cara, eu fui conversar com hoteleiros, fui conversar com vendedores do produto deles, fui conversar com clientes deles, assinantes do negócio deles, enfim. Fui conversar com todo mundo, fui conversar com as pessoas que estavam dentro da empresa, tipo 20 anos, porque um pessoal de longa data lá dentro. Cara, e aí eu vi um negócio em comum, cara, que assim, vários empresários chamavam e compravam o produto deles para poder oferecer para os seus funcionários. E quando eu passei uma semana com um vendedor no carro, viajando pelo interior do Brasil, cara, dormindo em um hotel de R$50, sabe? Tipo, porque você tinha que viver na prática o que dava certo, o que não dava certo no negócio. E tinha um monte de empresário, empreendedor e pequeno empresário que pedia para ele apresentar algum produto de assinatura, porque o produto dos caras é um produto de assinatura que o cara ele paga uma parcelinha mensal, resumidamente, né? Um dos produtos dos caras. Que eles pagam uma parcelinha mensal e têm acesso a hospedagens no Brasil inteiro para desfrutar das férias, dos finais de semana e tudo mais. E, cara, vários empresários chamando ele para poder apresentar o produto e eu fui junto com ele em lugares, tipo uma dona de cartório, que não me sai da memória, acho que era Rosângela o nome dela, que ela fechou o cartório durante 2 horas para ele apresentar um produto de turismo para os funcionários, porque ela falou que os funcionários, quando saíam de férias, eles não viajavam. E o funcionário que não viaja quando sai de férias, ela tinha um outro desempenho comparado ao funcionário que viajava. Caramba. Nossa. E aí, eu falei para ele, eu fiquei espantado, eu falei assim: ô Ricardo, o nome do vendedor, eu falei assim: Ricardo, que é um dos melhores vendedores da empresa mesmo, eu falei assim: cara, isso já aconteceu? Ele falou: o quê? Com várias pessoas. A gente tem vários empresários que chamam a gente para vender o produto para os seus funcionários. Aí eu falei: cara, que negócio interessante. Na hora me veio na cabeça Gympass, né? Eu falei assim: cara, as empresas têm acesso a um produto de academia, que está no mundo inteiro, que deu muito certo. Mas, cara, quantas pessoas gostam de viajar e quantas pessoas, por exemplo, gostam de academia, né? E você tem outros benefícios dentro das empresas e nada sobre turismo, né? E eu falei: cara, deixa eu conversar com o RH de empresa, né? Deixa eu sair desse mundo aqui do turismo e deixa eu conversar com o RH de empresa.
E foi quando eu fui conversar com os RHs das empresas. E aí os RHs falaram assim, cara, a gente teve um grupo forte de varejo que o cara falou assim para mim, cara, todo final de ano a gente compra uns 4 milhões em hospedagem para mandar a galera de vendas como premiação ao turismo, porque a gente sabe que o turismo é legal pra caramba. Mas nunca ouvimos falar em nenhum benefício voltado para isso para o funcionário. Turismo de lazer, né? Outro RH falou assim para mim, cara, a gente acaba comprando produto de turismo para dar como prêmio, mas é um negócio muito fechado. Então, tipo assim, a gente vai premiar 100 pessoas, a gente vai comprar uma viagem para Campos do Jordão. Cara, dentro desse grupo de 100 pessoas, você tem aquele cara solteiro que vai viajar com os amigos, você tem o pai de família que vai viajar com os filhos e com a mulher, você tem a mulher separada que vai viajar só com os filhos. Então, você tem vários perfis de pessoas, só que a gente tem que dar um produto só e, às vezes, esse produto não é o que eles queriam. Então, Fordista mesmo, né? Exato, Fordista. Então, aí eu me deparei com RHs que falavam assim, cara, a gente acha que viagem é legal, a gente não tem um produto para isso, e mais do que isso, é difícil a gente envolver familiares e amigos num benefício oferecido pela empresa. E do mesmo jeito, os familiares e os amigos, eles são totalmente tomadores de decisão junto com a pessoa na hora de ficar ou sair de um trabalho. Então, cara, a gente começou a ver uma relação ali que, dava para... Cadê o benefício voltado para o lazer do funcionário? Certo. Onde os brasileiros, principalmente, falam que no momento de lazer, o que eles mais esperam e de folga é viajar, é poder aproveitar. E viajar traz cultura, traz uma saúde mental melhor, né? uma resiliência na volta do trabalho, renova as energias. E a gente falou assim, cara, tem um gap gigantesco aqui. E foi quando a gente teve o start para desenvolver um produto de benefício voltado para o RH, para eles poderem compartilhar com seus funcionários. E aí a gente falou assim, cara, tem um oceano vermelho aqui no turismo, onde está todo mundo brigando, né? A Decolar, a Booking, a própria Cloudbeds, todo mundo ali está brigando pelo mesmo público, que sou eu, você. A gente está ali no nosso momento de lazer, a gente vai, reserva a viagem, entra direto na plataforma. Mas o RH das empresas... Mas e o RH das empresas com dinheiro para colocar ali, para poder ajudar e incentivar esse funcionário, e com verba, porque com tá orçado. Verba. É aquela coisa, Exato. você tem que gastar. Exato. Você não tem outra. É isso, Brenão. E eu falei assim, cara... E as empresas falando, é isso, a gente tem verba. Lembra aquela empresa que investe 4 milhões no final do ano? Lembra aquele outro ali que tem a verba para poder fazer? Lembra aquele outro que paga por um benefício que a maioria, que 90% dos seus funcionários não usam? Cara... Tá aí um negócio para a gente fazer e desenvolver. Foi quando a gente começou a ideia do Férias & Co. E aí, o que é o Férias & Co? A gente tem 20 tipos de planos mensais que esse funcionário ele pode contratar a partir de R$30 por mês. Né? A empresa faz uma coparticipação no valor mensal e o funcionário faz a coparticipação dele. Esse produto ele dá em crédito desde R$1.000 por ano para esse cara viajar, e aí ele pode usar como ele quiser, através de um final de semana num lugar aqui, depois daqui 3 meses um final de semana em um outro lugar, ou se ele quiser um dia, passar um sábado em um lugar porque ele está um dia que não está legal, ele vai. Ele usa da forma que ele quiser esse crédito, até planos que dão quase R$20.000 de acesso para ele de crédito para ele usar. Então, esse era um ponto importante. A gente precisava atender desde a galera da base da pirâmide, ali de um salário mínimo, até os executivos dentro de uma empresa. Então, vamos lá. Você cobrava uma assinatura de R$30. A empresa acaba com R$30 por funcionário e o funcionário acaba com R$30 da sua parte. A empresa escolhe um valor para pagar. Nesse caso, por exemplo, a empresa paga R$60 de coparticipação por mês e o funcionário paga R$30. Ah, entendi. Para o funcionário fixo, para a empresa variável, exatamente. A empresa escolhe o valor que ela quer pagar. A gente tem empresas de vários tamanhos, de vários segmentos e vários perfis. Entendi. Então, tem empresas que podem pagar R$20 de coparticipação, ela paga R$20. Tem empresa que pode pagar R$100 de coparticipação. E aí, no caso, a empresa deve pagar diferente para diferentes, por exemplo, cargos de funcionários, né? E aí, esses funcionários eles vão ganhando crédito. É isso. Então, com base no que ele está pagando e com base no que a empresa está pagando também. Tem 3 pilares que fazem total a diferença do negócio. O primeiro deles é a coparticipação na empresa. Então, você imagina que a empresa ela faz uma coparticipação lá de R$60 por mês para o funcionário aderido. Esse ponto é importante. A empresa ela só paga para o funcionário aderido, ou seja, o funcionário que vê real valor do benefício percebido. Porque tem um monte de benefício que a empresa tem que pagar por número de elegíveis. Então, a empresa tem 1.000 funcionários, ela tem que pagar lá para R$10.000. R$10 que não vai ser todo mundo que vai Exato. Ela vai pagar uma conta fixa de R$10.000 por mês e o funcionário paga a parte dele. O Férias & Co, a empresa escolhe quanto que ela quer pagar e é 100% de gestão para o funcionário. O funcionário que não adere ao benefício, ela não paga absolutamente nada. Ela só paga por quem adere e viaja e vê valor. E aí, o primeiro pilar é esse. Então, quando a empresa faz a coparticipação, então você imagina, nesse caso, a gente tem algumas empresas que pagam R$60 e o funcionário paga R$30. A empresa está pagando R$720 por ano e o funcionário está pagando R$360 por ano. Logo de largado, o cara tem um crédito lá de R$1.080 para ele poder viajar e, na verdade, ele está pagando R$360. Mas mais do que isso, vem o segundo pilar. A nossa empresa, com base na experiência do grupo, de 30 anos e tudo mais, em vários destinos, a gente tem umas negociações especiais e diretas com esses caras. O que é isso?
O Férias Ícone dá acesso a hospedagens e passagens aéreas no mundo inteiro para o lugar que você quiser. Então, se você não tem nenhum tipo de limitação, porque tem gente que fala, beleza, mas quem que faz parte? Cara, é quem você quiser, porque no mercado de turismo a gente tem um negócio que chama brokers. E esses brokers, tipo a Cloudbeds, é onde o hotel se conecta e ele é distribuído para vários portais. Então, eu tenho praticamente o mesmo número de hospedagem que tem dentro de uma plataforma como a Booking.com. Se você olhar no Rio de Janeiro hoje, eu dou acesso a mais de 1.000 hotéis. Então, você vai escolher onde você quer ficar e reservar sua passagem aérea também. Só que nesses hotéis, eu tenho 10 lá que eu tenho uma negociação direta especial. Por quê? Porque eu tenho um fluxo de caixa contínuo. Então, eu consigo chegar nesse hotel e falar assim, cara, eu quero garantir 5.000 diárias antecipadas com vocês. Quanto que você consegue fazer pra gente? E aí esse hotel que faz uma diária, vamos supor, de R$200 nas principais plataformas, ele consegue fazer 100 pra gente, porque a gente compra antecipado. Vocês compram antecipado, já esperando o funcionário que já está aderido ao plano para pagar no futuro. Exatamente. Então, você tem a projeção com base no número de pessoas que estão aderindo agora. E eu tenho fluxo de caixa para poder fazer esse aporte inicial para garantir uma condição ainda mais especial com esses lugares. Então, o funcionário que está vendo lá na Booking um hotel ou qualquer outro player, uma OTA, né? De, R$1.100, ele já está pagando R$360, só que esses R$1.100, que na verdade num concorrente seria tipo R$2.000. Então esse cara está pagando R$360 e ele está ficando num lugar que, se ele comparar online, ele pagaria tipo R$2.000. Certo. Não tem competição. Não tem competição. Então, com isso, você tem vários casos e depoimentos de, por exemplo, copeira de empresa que ficou no mesmo hotel que um gerente dentro da companhia. Pô, que maneiro. Então, cara, a gente tá muito feliz porque a gente está dando acesso a essas pessoas para algo que elas não tinham antes, através dessa parceria junto com as empresas. Entendi. E o terceiro pilar, que é um dos mais legais também, que é a participação da empresa, a negociação direta com esses lugares. O terceiro pilar é que a gente financia a viagem do cara a custo zero. Então, por exemplo, você vai viajar por milhas, você tem que acumular as milhas, né? Para poder fazer uma reserva e tudo mais. No Férias Ícone, quando a gente fecha uma parceria com a empresa, o funcionário, no dia 1, ele já pode contratar o plano dele e já usar, já viajar e já aproveitar as férias que ele tem ali, ou final de semana, o que ele quiser. Porque a gente financia. Você antecipa o que ele vai pagar no ano. Eu antecipo o que ele vai pagar no ano, porque eu tenho a garantia que a empresa está por trás disso e que eu vou ter esse recebimento. Tem aquele livro da Netflix, A Regra é Não Ter Regras, né? Eles falam que os funcionários, eles são incentivados a tirar férias. Porque as pessoas, no modelo de Netflix, onde gestão ágil, todo mundo muito pressionado e tal, um monte de coisa acontecendo, você fica estressado. E você tem que tirar férias. Inclusive, eles falam, executivos, deem um exemplo, tirem férias maiores do que um mês. Porque aí você dá o exemplo. E aí o que você está falando é... E hoje a gente tem cliente, só falando exatamente o que você está falando, Breno, a gente tem cliente que dá premiação através da nossa plataforma para o funcionário que sai tirar mais que 10 dias de férias, por exemplo. Então a gente tem um cliente na semana passada que iniciou esse processo que o cara quer dar uma premiação em crédito para o cara que tira mais dias de férias. Porque a gente está tendo, inclusive, um problema muito forte e latente no mercado, que as pessoas não estão tirando férias, ainda mais com tudo que aconteceu durante esse período de pandemia. E aí as pessoas podem usar isso como quiserem, né? Por exemplo, independentemente da cultura da empresa, mesmo se a empresa falar, olha, você vai tirar férias no mês tal, você pode dar os créditos que ela tem porque já está contabilizando o ano. É isso. Mas se for uma empresa como a Netflix, você pode tirar férias como quiser, você pode tirar 10 dias aqui, 10 dias aqui, 10 dias lá, e não vai fazer diferença para vocês, né? Nenhuma. Ele ela pode usar decide. como ele quiser, Brenão. Se esse cara quiser... Hoje, eu virar e falar assim, terça-feira, eu ligar pra minha namorada e falar pra ela, cara, tô estressado pra caramba, vamos sábado pra Campos do Jordão, que tá um friozinho legal, ficar lá de sábado e domingo, uma diária só. Você já sai com Senta hotel, lá e passagem... reserva, tudo que você quiser, você já faz através da plataforma com crédito fornecido pela empresa. E o mais legal é que, tipo assim, quando o funcionário acessa a plataforma para fazer a reserva, é o logo da empresa que tá lá. Não é o logo da Booking, da Decolar, da CVC, da Viajanet. É a empresa que está te ajudando e financiando. Então, isso marca muito essa pessoa, né? E marca também a pessoa que está junto com ela. Cada empresa tem o seu white label. Exato. É a plataforma da empresa que as pessoas vão e elas consideram como se fosse sistema da própria empresa. Exatamente. É exatamente assim que funciona. Então, a gente consegue dar acesso para toda essa galera através dessa parceria junto com as companhias. Quem é que fez esse... Foi aquele teu mano lá de TI, o Fio, não sei quantos anos atrás? É o Fio. Quem foi que fez? Não, a gente tem um diretor dentro do grupo de tecnologia, o Sérgio, e o Sérgio capitaneou toda essa plataforma, né? Então a gente começamos o nosso escritório, né? Que hoje não tem mais escritório, é cada um na sua casa, até porque esse é um conceito que está ajudando muito a gente do Anywhere Office, né? Workation, que é o cara que pode, o cara não está mais no escritório e a empresa está economizando um dinheiro do caramba sem o ponto físico. Então essas empresas estão incentivando os funcionários a, cara, você está trabalhando de casa, mas pega uma quinta e uma sexta e vai trabalhar de um hotel, vai trabalhar de um lugar específico. Então essas pessoas, as empresas estão incentivando os funcionários a ter um dia diferente, a mesmo trabalhando, poder, cara, levar suas crianças que estão muitas vezes
coisas em casa, principalmente agora em julho, por exemplo, Legal. Pela trabalhar de um lugar sanidade diferente. mental delas. Então, tipo, o dinheiro que muitas vezes... Eu sei que a XP entregou um monte de andar ali no É Corporate isso. Towers. Então, eles Aqui, né? deixaram de gastar... É isso. aqui do lado. Aqui, né? Deixaram de gastar aquele dinheiro. É isso. E pode muito bem realocar aquilo para preservar a saúde mental das pessoas, né? É Falar, isso. agora, você tá em casa esse tempo todo, putz, tá sem... Vai fazer alguma coisa, vai para outro hotel, vai para outras áreas, né? Respirar alguma coisa nova. Exatamente isso, Brenão. E assim, a gente está vendo muitas empresas que estão fazendo isso. Na semana passada teve um caso de uma empresa que falou assim, cara, empresa pequena, 300, 400 funcionários, não tão pequena, mas ele falou assim, cara, de economia de produto de limpeza, a gente está tendo 15 mil reais. A gente não quer colocar para dentro isso, a gente quer devolver para o funcionário. E a gente vai devolver através de um benefício para ele poder viajar com quem ele quiser, através da plataforma. E o legal é isso. Muita gente pergunta, para quantas pessoas é? Mas, cara, para quantas pessoas você quiser. Você tem acesso a um crédito. Se você quiser com 2 pessoas, você vai com 2 pessoas e tem acesso a lugares melhores. Se você quiser ir com a sua família inteira, pegar 6 pessoas e 2 quartos, você vai levar todo mundo e você vai ter um outro nível de lugares para você poder ir, vai ter um outro crédito para usar com passagem aérea, o que você quiser. E o nosso futuro é esse. O nosso futuro é adicionar cada vez mais serviços, né? Locação de carro, aluguel de ônibus. Então, a gente está já visualizando várias parcerias, conversando com várias empresas com um único mindset. Colocar através da plataforma o acesso para o funcionário poder fazer a reserva dele, viajar e curtir os dias de descanso e lazer dele como ele quiser. Nossa, velho, eu só tenho mais uma pergunta pra te fazer, cara. Você chega nessas empresas gravando podcast com todo mundo fazendo convite também? Qual que é a ideia aqui? Como é que você chega Daqui a nelas? pouco ele tá vendendo Tá ligado? Já fez um pitch, Legal, Brenão. Cara, primeiro que assim, a gente passou durante todo esse período de pandemia muito focado em desenvolvimento do produto. Então, mais de 90% do nosso time, e isso não é um dado real, é mais de 90% mesmo, era de tecnologia. A gente tinha 3 pessoas que não eram de tecnologia, porque desenvolvendo produto e tudo mais, mas o foco foi desenvolvimento. E há 3 meses atrás a gente iniciou a parte de ativação por conta do momento da pandemia, que agora as pessoas vão ser... E a gente fala que vai ter um efeito champanhe muito grande, porque a gente passou 1 ano e meio aí chacoalhando a champanhe. A hora que isso sair, a gente não vai ter lugar para acomodar todo mundo. Então, as empresas estão muito de olho nisso. As empresas agora começam a chegar até a gente através do inbound. Então, a gente está fazendo algumas campanhas que começaram há 2 meses atrás. Entraram 8 pessoas recentemente na nossa área de sales e growth para poder ajudar a gente nisso. Então, tá uma loucura, porque a gente está com muita gente nova aí, mas com faca dos dentes para fazer as coisas acontecer. Estamos com investimentos para investir em diárias grátis, pontuação na plataforma, então está ficando cada vez mais atrativo. E as empresas chegam através da gente, através desse conhecimento que estão tendo através das redes sociais em alguns lugares. Mas ainda é muito pouco. Hoje são 100 mil colaboradores que têm acesso ao benefício já. A gente tem algumas empresas como Olist, Você tem Queirus, 100 Mobile. mil de clientes, isso é o teu que dá a sua MRR. Eu tenho 100 mil elegíveis dentro da plataforma, com acesso ao benefício. Então, esses caras dessas empresas de tecnologia, principalmente, que hoje são os nossos principais clientes, por conta do momento, eles brigam muito pela atração e retenção dos mesmos talentos, já têm acesso, já podem adquirir o crédito e reservar uma viagem. E a gente tem uma projeção de chegar aí até mais ou menos 400 mil até o final desse ano. Então, a gente tem um crescimento exponencial que a gente espera. A gente espera estar atendendo aí cerca de 100 empresas até o final desse ano, mas é algo que é totalmente novo ainda no mercado. É um benefício. Nossa, mas então vocês estão atendendo uma empresa muito grande, porque vocês estão com 100 mil. Vocês querem chegar a 100 empresas, vocês têm menos do que isso. Ou seja, vocês pelo menos têm mais de 1.000 pessoas por empresa. É isso aí. É isso aí. A gente atende empresas, hoje a gente tem clientes desde 50 funcionários até empresas com 55 mil colaboradores. É a maior empresa que a gente tem. E todo mundo fazendo parte. Que é a Mobile? Exato. Não, é uma empresa que não permite que eu fale o nome, mas é do segmento de bebidas, é a maior que tem. Então, que comprou dois. Fica a dica. Tá bom, em breve. Deixa uma dica importante, Tá ligado? né? Tá Não beleza, falei não, nada, não. o pessoal do... Fica no ar aí um mistério. Esse enigma. Se você quer uma cerveja, ela for boa, ela vai comprar. Hein? Então, enigma aí E o no mais ar, legal é que a gente é a única empresa a fazer isso no mundo, não só no Brasil, né? Então a gente tem muitas empresas que a gama de benefícios é global, então eles já pedem que a gente atenda países em outros lugares do mundo, e a gente tem uma previsão de talvez no ano que vem ainda conseguir atender, porque o nosso negócio é totalmente digital, né? Então a gente tem projeções de atender essas empresas em outras localidades também. O projeto está indo bem. Caraca, legal. eu só tenho uma coisa pra dizer, velho. Você não está um empreendedor serial. Você é um empreendedor serial e isso é verdade absoluta, entendeu? Isso é imutável. Animal, velho. Agora, só porque as pessoas estão querendo esperar depois de ouvir esse papo todo, pô, foi muito maneiro ouvir de toda a sua vida. Você tem muita história pra contar. Tô esperando o livro. Legal. Agora, como é que elas conseguem levar essa relação adiante pra te acompanhar nas redes sociais? Algum outro ponto de contato que você tem aí? Legal, cara. Primeiro que
o meu LinkedIn, Bruno Caroni, eu acho que lá eu sempre procuro responder as pessoas, até galera nova, eu adoro falar com gente nova que, putz, procura algum tipo de conselho, mentoria, porque eu lembro dessa minha fase que era tão importante e eu super atendo. Então, quem quiser trocar uma ideia, me procura lá, manda um e-mail. Que a gente vai se falar. E para as empresas, o feras.co, né, que é o nosso site. Lá tem todo o caminho de acesso a gente. Vai preencher o formulário lá em menos de 24 horas. A nossa equipe faz contato, apresenta o produto, explica a ideia do negócio e consegue atender. Então, eu deixo esses 2 canais principais aí, o LinkedIn, o meu, Bruno Caroni, e o nosso site, feras.co. Animal, cara. Animal, Pô, né? agora para os outros Animal. 2 participantes aí que pela primeira vez estrearam no podcast dos Jovens, Pedro Paracampos, como é que a galera consegue ver mais aí suas indagações filosóficas sobre átomos, né? Sobre essas coisas aí. A galera curte. Já é a segunda vez, velho. E do Álvaro Chocair também. Ah, é verdade. Você Foi participou um com o do baita Álvaro podcast Chocair. legal. Eu tava lá, então escuta. Também falando você pode colocações me muito acessar, né? pertinentes. Tipo, sei lá, se for no Instagram do Breno e procurar nas fotos, tô brincando. Bota lá, tipo, @Pedro Paracampos. Vão ter muitos memes pra você. E é isso, tá ligado? Bom, a gente desenvolve influências, né? Então daqui a pouco o pode ser. Pedrinho vai estar na... Quem sabe um vlogzinho no futuro aí, né? Naquele projeto nosso. Um que quadro a gente na vai tá Jovem, você trazendo. tem que falar onde é que elas podem te encontrar no YouTube, pô. Ah, é. Assistindo alguns vídeos do canal da Jovens de Negócios. Isso aí, Aí, ó, mano. pronto. E Renanzinho, como é que as Sou pessoas te eu. encontram aí? Meu é @RenanHE, com 2 As, então também tá lá no Instagram. É isso aí. E o que as pessoas esperam ver lá? Aí é só um pouquinho da minha vida pessoal, né? Um pouquinho das viagens lá que eu tenho. Mas... Moleque bonito, pode ter certeza. Várias fotos Moleque maneiras, né? bonito, né? Eu tenho É algo apresentável, pra é cantar, apresentável. E é isso daí, gente. Só acompanhar lá um pouquinho da minha vida pessoal. Isso aí, mano. No Rio de Janeiro, é importante, né? É. É importante dizer. Só tem carioca. Você é paulista, né? Paulista, Pois é, paulista. você tá numa mesa com 3 cariocas aqui. Complicado, hein, cara? só carioca, Difícil ouvir esse sotaque lindo, né? Isso, cara. Meus amigos, foi um prazer enorme despender esse tempo convosco e até o próximo Papo Rec! Falou, gente. Valeu, rapaziada. Valeu.